Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padel Podcast. Esse é o nosso 5º episódio e hoje nós temos a honra de receber o tio e sobrinho Flores. E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo 100%. Beleza. Jota e Stefano, prazer receber vocês. Jota, pra quem ainda não te conhece no Padel, que é difícil, né? Fala lá pra gente, conta um pouquinho da tua história aí, onde é que nasceu, como é que tá a vida. Então, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar contigo nesse podcast. E, bom, sou João Pedro Flores, eu sou gaúcho, natural de Alegrete. Depois de Alegrete, vivi a maior parte em Santa Cruz do Sul e há uns 6 anos que eu tô morando em Balneário Camboriú nesse momento. Sou atleta, professor também e trabalho com pádel. E é isso. Stefano, conta um pouquinho também da tua trajetória até tu chegar em Balneário aí. Primeiramente, dar os parabéns aí pelo podcast, obrigado pelo convite e dizer também que é uma iniciativa muito legal. Acho que o pádel, que todos nós queremos ver no futuro, depende também de iniciativas fora da quadra, né? Eu acho que essa iniciativa que tu teve aqui de começar um podcast e fazer um trabalho, acho que a gente tem que, né, começar a mostrar a voz do pádel em outros ambientes e não só dentro da quadra. Parabéns. Obrigado. Bom, primeiro eu queria até tirar uma dúvida, que às vezes todo mundo diz que eu sou primo do Jota, eu sou tio do Jota. É bom tu deixar isso claro aqui. Todo mundo, tu vai jogar tu e teu primo? Não, eu sou tio dele. Então eu sou irmão da mãe do Jota, da Lisiana. Legal. E é uma pergunta, é uma frase frequente que eu já deixou eu esclarecido escuto. aqui já. Tá bom. Bom, eu moro há 20 anos já em Balneário Camboriú. Na verdade, eu vim como treinador de tênis, né? A minha origem é do tênis, do esporte de raquete. Eu vim como treinador na época do Instituto Tênis em Itajaí e como auxiliar técnico, e eu treinava lá a equipe de 16 anos. Fiquei um bom tempo nesse período. Depois eu retornei para o pádel. Eu tive uma parada de 6 anos que eu fiquei sem jogar. E foi isso, esse foi o meu começo de jornada. Morei bastante tempo em Itajaí, depois para Balneário. Hoje eu me situo em Meia Praia lá, onde a gente está participando de uma operação de um clube novo lá. Legal. Jota, voltando para você, como é que iniciou sua trajetória no pádel, assim, cronologicamente falando, assim? Conta pra gente. Então, como o Stefano, eu também iniciei no tênis, na verdade. Então, desde os 6 anos que eu jogava tênis, e era engraçado que eu tinha muito preconceito com pádel no início. Eu disse, não quero saber desse esporte, esse é esporte para quem não consegue jogar tênis. É mais fácil. Mais fácil. E mordi a língua bonito, né? Tá aí até hoje. Tá aí até hoje. E comecei no tênis aos 6 anos, e aos 13 eu fiz a minha primeira aulinha de pádel. Mas também por muita influência da minha família, principalmente do Stefano, né? Que eu já vi ele jogando profissionalmente. E fiz uma aulinha, a minha primeira aula foi em Alegrete, com a tia Vera, que todo mundo conhece por tia Vera. E ela realmente a nossa tia, ela é irmã da minha avó, irmã da mãe do Stefano. E eles têm um pádel aí. Tua tia-avó, viu? Eu sou teu tio, ela é tua tia-avó, minha tia. Sim. Okay. Vai lá. E aí fiz a primeira aulinha lá em Alegrete. Nesse tempo eu morava em Santa Cruz. Quando eu voltei para Santa Cruz foi quando eu me apaixonei pelo esporte e só segui fazendo os dois, né? Tênis e pádel. Mas cada vez mais eu ia diminuindo o pádel e o tênis e aumentando os treinos de pádel. E foi assim que eu me apaixonei pelo esporte. Foi assim que eu também, por muita influência do Stefano, vendo ele jogar os campeonatos, vendo ele jogando profissional. Eu tinha alguém para me espelhar. Legal. E foi assim que até hoje o mosquitinho do pádel me mordeu. Ô, Stefano, conforme tu falou no começo, tu veio do tênis ali, né? Então, explica pra gente como iniciou a tua trajetória realmente no pádel. Né? Tu teve esse gapzinho, né, de parada ali, mas explica pra gente como é que foi. Sim, eu comecei com 4 anos no tênis e com 10 anos chegou o pádel em Alegrete. Na verdade, o meu pai foi um dos precursores, ele foi presidente do Clube 7 de Setembro, onde, enfim, lá não é fronteira, mas é próximo da fronteira com a Argentina. E acredito que tenha sido, eu era muito novo, mas eu acho que foi por esse motivo. Ele trouxe umas quadras para lá, na época de alvenaria, a telinha bem baixinha assim. E ali virou uma febre e ali eu comecei a brincar.
com o pádel. Daí, nesses 10 anos, até os meus 13, 14 anos, eu fiquei só no pádel. Daí depois voltei pro tênis, fui pro profissional, fui tentar me preparar para o profissional de tênis, tive uma lesão no punho que me impediu e voltei pro pádel. Enfim, foi uma salada de fruta, mas a raquete sempre estava junto, né? Legal. E foi essa jornada. Daí, nesse meio do caminho, lá em Alegrete, a minha tia, a tia Vera, também foi uma das envolvidas. O meu pai, além do clube, montou o primeiro clube lá, que era para ser Strike Padel, que hoje é o Match Point, até hoje existe. É da minha tia que toca lá. E foi isso aí que foi dada a largada. Meu pai era funcionário público, foi transferido para Santa Cruz do Sul, onde eu daí migrei. Acabei me mudando para lá, tinha pádel, mas era mais fraco de nível no começo, depois foi evoluindo com o tempo. Legal. E quem que foi, assim, Jota, para você, o treinador, o primeiro treinador mais marcante no pádel? Porque, de certo, tu começou naquelas coisas mais recreativas, né? Mas, assim, o primeiro treinador que tu teve no pádel que tu pôde chamar, digamos assim, de treinador, né? O Sagui me colocou. O Sagui foi um cara que, quando ele foi para Santa Cruz, ele me colocou na profissional, né? Tá. Mas eu não posso não citar o Augusto Santos. O Guto Santos, hoje ele joga eventualmente alguns BPTs, mas ele foi o cara, como o Santa Cruz não existia, não existia um treinador de pádel, ele era um cara que ele dava umas aulas, porque ele jogava bem, jogava já profissional, e ele dava aula e fazia faculdade ao mesmo tempo. Então ele foi o único cara que eu consegui treinar até o Sagui chegar. Depois também, em função da faculdade do Guto, ele acabou parando de dar aula. Mas eu não posso não citar ele, assim, porque por eu ter me apaixonado pelo pádel com a tia Vera... Depois dela foi ele. Depois dela, eu fui pra Santa Cruz e eu queria treinar. E ele era o cara que tava ali e, ele me ajudou muito. Mas depois o Sagui foi o cara que me botou na profissional. Foi o cara que fez eu evoluir o meu nível ali para chegar na profissional do Brasil, né? Legal. E você, Stefano, teve alguém ali, o primeiro cara que tu se lembra, assim, que te puxou um pouquinho mais sério nos treinamentos? Como é que foi? Vou citar 2 nomes que foram muito importantes, eu acho, na minha formação, tanto no tênis quanto no pádel, porque ambos os dois são exímios treinadores de pádel, né? Um deles hoje está na ativa fortemente, com equipes aí que, inclusive, estão batendo forte aí no A1. Um deles é o Nilson Brassini, que está em Santa Maria, e o José Maria Veloso. Um abraço, inclusive, aos dois aí, que eu tenho uma admiração tremenda. E fizeram parte da minha formação muito forte. Esses dois foram os que te influenciaram mais para a competição, digamos assim? Sim. Foi onde eu fiz, eu acredito muito na minha formação, onde eu fiz a minha base, né? Eu tenho muita fé na base, na parte, nesse conceito, porque eu vejo que, pelo menos dentro do meu jogo, isso tem muita parte, faz muito sentido, assim, a minha construção que eu fiz no meu começo. E eu devo muito a eles, né, que foram meus mentores aí nesse começo. E aí, Jota, você tu se apresentou no começo ali, disse um pouquinho da tua trajetória, você veio morar em Balneário Camboriú. Uhum. Qual que foi o motivo principal por vir para Santa Catarina? Foi porque eu comecei a jogar profissional e eu e o Stefan tinha combinado de jogar os torneios juntos, então eu vim para treinar com ele, também... Eu já comecei a dar umas aulas em Santa Cruz nesse momento, então surgiu a oportunidade de seguir dando umas aulas aqui, em Balneário. Na verdade, em Itajaí, foi no Itamirim. E foi quando a gente começou a treinar junto, começou a jogar os torneios profissionais juntos, então foi a minha vinda para cá, além da parte da família já tá aqui, né? Então ficar mais fácil, mas foi pelo Stefano de a gente... Em resumo, ele não jogava nada, eu carreguei ele. Eu ia perguntar e daí, depois. Agora que eu tô velho, ele não me carrega mais. Olha, tá vendo? Vai ter bastante perguntas sobre vocês dois nesse sentido. É bom tu falar, Stefano. Olha só, a próxima pergunta é já nesse sentido. Então, tu começou, como tu começou no profissional, foi com o Stefano, digamos assim. Não, eu já jogava profissional antes, né? Mas eu comecei joguei com o Jaime, joguei uns torneios com o Roger, Lisboa. Isso tudo mais pelo Rio Grande, né? Pelo Rio Grande, Mas daí, nesse momento, o Stefano também tava parado. Daí, eu trouxe ele de volta, digamos assim, né? Então, uma dessas voltas dele foi por tua causa. Isso. Aí tu puxou o nível pra... Aí isso. Tá, mas é sobre isso que eu ia perguntar, porque eu me lembro, alguns anos atrás, lá no...
começou os campeonatos, as quadras de vidros em Santa Catarina, o Itamirim foi precursor na construção de quadra, né? Lá em 2015, salvo engano, com quadra de vidro. E eu me lembro de vocês já como dupla ali, 2016, 2017, Isso. alguma coisa assim, né? Então foi com o Stefano aqui em Santa Catarina, né? E aí, outra pergunta já em cima disso é: quais os benefícios que tu teve em jogar ao lado do teu tio no começo do profissional, digamos assim? O lado positivo da parceria. Os malefícios não precisam falar. Depois ele fala, se ele quiser. É um cara... Como foi um cara que eu sempre... desde pequeno eu olhava ele jogando e desgraçado sempre foi muito habilidoso, né? Sim. Então ele mesmo sem treinar, ele sempre ia muito bem. Mas foi muito bom, assim, essa parte me fez crescer muito como atleta. Principalmente, acho que além da parte visão de jogo, mas uma das coisas que eu posso citar que foi essencial pra mim foi a parte mental, assim, de jogar, de como pensar. Principalmente foi nessa época que eu decidi me aventurar na Espanha também, por influência dele. A minha família é muito conservadora, então eu queria que eu ficasse fazendo faculdade... Mais pé no chão. Mais pé no chão. E eu acho que por fato de talvez ele não ter ido quando foi o momento de talvez dele, ele me influenciou muito positivamente nisso. Entendi. De eu me aventurar, de me jogar, de, cara, abraçar essa ideia, porque também tem aquele... Hoje já é mais... Hoje tu consegue ver uma carreira como jogador... como no pádel. Naquela época, cara, não faz tanto, mas... Mas faz, mas diferente. É diferente. Não tinha, era poucas pessoas que tinham... que conseguiam alguma coisa com pádel. E acho que isso foi um marco que eu vou levar pra sempre. E a outra pergunta daí é pro Stefano, né? Como foi carregar o sobrinho no começo, né? Que essa também é uma pergunta... Haja paciência. Eu me lembro do Stefano, Haja às vezes paciência. Eu lembro da cara dele, às vezes, com os errinhos do Jota. Corria muito e jogava pouco. Mas foi aprendendo, tô brincando, brincadeiras à parte. Eu acho que a gente tem um dos maiores desafios quando a gente joga em família, né? A gente vê até quando vai um casal jogar junto pádel, né? Não dá muito certo. Tem gente montando torneio agora que é torneio do divórcio, que falam, né? Brigam tanto que... mas brincadeiras à parte, eu acho que o mais difícil é justamente a gente ter uma cabeça equilibrada ali enquanto está suportando, porque a questão da intimidade nos momentos cruciais do jogo às vezes acaba interferindo. E eu confesso que várias vezes não foi nenhuma nem duas que eu tive que pedir desculpas pro Jota depois do jogo, pela minha postura ali de não saber lidar com situações que ele dentro da quadra realmente ele podia ter feito uma coisa diferente, mas eu também como mais maduro não fui um bom parceiro ali naquela hora. Mas de modo geral assim sempre foi uma alegria. O Jota ele tem um temperamento agradável, enfim, ele é um cara unânime dentro e fora da quadra, é um queridão, então eu acho que isso foi muito importante. Acho também que na formação dele ele me aguentar, vamos dizer assim, acho que fez ele se tornar um cara mais casca grossa, que eu acho que uma das coisas que sempre ele, vamos dizer assim, que ele precisou evoluir para chegar onde ele chegou foi uma questão de maturidade, de... Aguentar aquela pressão de jogar do teu lado ali, exatamente, fazendo cara feia às vezes, mas ele aguentando o tranco. Exatamente, sair do gurizinho pro homem de verdade, sabe? Então ele saiu dessa casca, às vezes, um pouquinho depois do que a geração dele, por exemplo. Né? Perfeito. Justamente por ele ser bonzinho, então... Sim. E, bom, hoje se tornou o jogador que todo mundo conhece. Então, eu acredito que... Mas não foi uma coisa consciente, né? Foi na base da prática mesmo. Sim. Jota, a gente tem dentro das perguntas que a gente tem algumas curiosidades, alguns fatos no meio das perguntas, né? Então, já falando de confronto, daí não vocês como dupla, tem um confronto que chama atenção. Eu acho que foi, vai me corrigindo, tá? Se eu estiver errado. Foi, acho que a tua primeira vitória contra o Stefano. Na Arena BC teve um clássico lá, você e Lucas Cunha contra Stefano e Julianotti, certo? Uma dupla praticamente invencível, né? Como era Gervásio e Júlio, Stefano
e o Júlio ficaram quase imbatíveis, né? Ou ficaram imbatíveis por muito tempo. E vocês ganharam. Conta um pouquinho desse jogo pra nós na Arena BC lá, se é que tu se lembra bem desse jogo, né? Não, eu lembro desse jogo. É um dos principais da carreira, né? Bom, todo mundo sabe que, assim como nem tu falou, o Júlio e o Gervásio fizeram história, o Stefano e o Júlio. Era uma dupla... Meu Deus, eu apanhei muito pra eles por alguns anos. Mas, cara, foi muito bom. Eu acho que por ter sido lá em Balneário Camboriú, por ter sido na Arena, onde até hoje a gente vive lá, trabalha, dá treinos, treina. E também foi por também a vinda do Lucas Cunha. Foi, acho, o primeiro torneio dele no Brasil, uma coisa assim. E é um cara que é um irmãozaço nosso, trabalha com a gente na Force Padel. Também foi o fato ali, foi muita coisa junto, né? Essa primeira vitória em cima do Stefano e do Júlio. Sim. Por estar também é muita emoção de jogar, sempre é emoção de jogar contra o Stefano, com o Stefano, e também por estar com o Lucas, também a situação com o pai dele, que foi bem na época. Perfeito. Então foi muita coisa acontecendo, mas foi com certeza um jogo que eu nunca vou esquecer. E eu apanhei muito pra ter esse resultado. E já puxando esse gancho, eu me lembro de um smash do Júlio. Né? O Stefano pode falar, pegou na tela, não saiu, e aí deu uma reviravolta, acho, no ponto, foi isso, né? Se o Stefano quiser comentar, ele pode comentar. Mas o que era difícil de jogar contra os dois? Porque às vezes eu faço algumas perguntas aqui, o Gervásio e o Júlio era impossível, tá, mas o que era impossível? Daí eu perguntei pro Sagui, cara, tudo era impossível, era difícil, a bola é pesada, a estratégia, o que era difícil jogar contra os dois, por exemplo? Eu acho que os dois jogavam muito bem nos pontos importantes, assim. Eu acho que às vezes tinham altos e baixos, como qualquer dupla, mas nos pontos importantes eles eram diferentes. São diferentes ainda, né? E coisa que é muito complicado, assim, para nós que jogamos profissionalmente fazer. Jogar bem quando tá tudo lindo é uma coisa. Agora tu jogar bem quando o momento às vezes não tá tão bom ou quando tu precisa jogar bem, isso é uma diferença, isso faz a diferença, né? E os dois são competidores natos, mas assim, a gente sempre, às vezes, beliscou um set, ganhou um set, mas na hora do vamos ver não conseguia. E naquele momento, acho também, claro, tivemos essa sorte da bola pegar na fita, na tela, mas enfim, aconteceu e acho que foi essa a grande diferença deles. Eu sinto que nos momentos importantes eles eram diferenciados. Tá, ainda pro Jota, ainda seguindo esses marcos aí da tua carreira. Eu coloquei esse, então tu falou que é um, beleza. Já aproveita e fala de outro. Tem a experiência que tu teve no Premier Padel também, né? Uhum. Eu acho que você jogou contra o Tapia, né? Isso. Descreve pra nós um pouquinho desse jogo, assim. O que tu sentiu desse jogo contra o Tapia? Tapia e Sânio, né? Tapia e Sânio, Foi outro também que não tem como esquecer. Eu acho que foi tudo, né? Foi a estrutura de um Premier que eu nunca tinha visto, né? Um torneio dessa magnitude, como a gente era tratado, os jogadores são tratados nesse tipo de torneio que a gente às vezes só vê da TV, vê do celular e não entende o contexto todo, né? De como tá crescendo o esporte, de até onde pode chegar. Eu imagino que isso faz o quê? 1 ano, 2 anos? Imagino como tá agora, né? Mas foi... quando eu vi o quadro ali, que a gente entrou no quadro, eu e o Igor, e a gente tinha um jogo pra ganhar, pra pegar os caras, aí eu já começo a pensar, tá, e aí, se ganha, como é que vai ser? E aí, nesse momento que a gente ganhou o primeiro jogo e jogamos na quadra central ali, todo mundo... um monte de gente, não sei quantas mil pessoas tinha, mas foi um super evento. E jogar contra os caras... Inclusive, o Tapia, como eu... Desde a época de criança, né, nos mundiais de menores, pan-americanos, o Tapia participava também. Ele era, acho que 1 ano mais novo que eu. Então ele sempre estava junto, a gente se conhecia. Sim, tinha uma amizade ali. E ele se lembrou desse momento, e o Sânio também, quando eu fiquei o período na Espanha, eu treinava com ele. Eu treinava com um técnico, na verdade, que dava treino pra ele, então muitas vezes eu treinei com o Sânio. E também se lembrou, então foi único. E como eu te perguntei ali contra Stefano e Júlio, o que era pior, tu falou que era né, o mental deles nas horas importantes, e naquele jogo, o que ficou estabelecido pra ti, assim, pô, cara, eu preciso treinar mais por conta disso, o jogo dos caras é muito diferente, é muito acelerado, é muito técnico, a distribuição é diferente, o que mais te chamou a atenção naquele jogo ali? Eu acho que a grande diferença desses top de cima pros demais é que eles mantêm o alto nível muito mais tempo. Então, vamos lá, a gente oscila talvez um set, alguns games, e esses caras oscilam pontos, um ou 2 pontos durante o jogo. Sim. Que é essa oportunidade que os adversários vão ter. Então, pra mim, a grande diferença, eu não vi nada de diferente
no De voleio, bola, assim, isso. Por exemplo, o smash, vamos lá, touro, o smash dele. Cara, é muito mais forte que talvez dos Sim. guris. Uhum. Mas eu vejo que a grande diferença é o alto nível por muito tempo. Perfeito. Eles oscilam muito pouco. É legal, a gente gosta de perguntar isso porque às vezes parece que o pádel brasileiro tá muito aquém, né? Em algumas coisas técnicas, né? E não tá tanto, né? Como você fala, não é a diferença do voleio de um ou de a víbora de outro, mas sim essa consistência. Claro, talvez um golpe que outro, Sim, eles específico, têm né? ali Claro. uma qualidade melhor, ou cada um tem, né, a sua habilidade, Sim, o sim, seu sim. golpe mais característico, né? Perfeito. Mas o alto nível, por mais tempo, é impressionante. E Stefano, conta pra gente agora, como é que foi essa... Né, tu já jogou praticamente com todo mundo no Brasil, o Jota também, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas voltando essa pergunta anterior do Júlio, né? Como é que foi essa tua passagem com o Júlio como dupla, assim, em todos os sentidos, assim, tático, técnico, fora das quadras, mentalidade dos dois? Como é que foi a sinergia de vocês como dupla nesse período que vocês ficaram quase imbatíveis? Eu vejo como um case de sucesso para mim. Quando tu tem um parceiro por longa data, assim, é meio que como um casamento, sabe? Então, tu passa por momentos bons, outros de atrito, né? Mas eu acredito que, enfim, 5 anos já prova, acho que, né? Se tu vê hoje no Premier, quem é que joga 5 anos juntos, né? Não jogam 5 meses, né? Exato. Então, acho que a gente soube lidar, tivemos maturidade, a gente conquistou muitos títulos, né? No Brasil a gente ficou em primeiro esse tempo todo. E fora também, a gente ganhou 6-1, se não me engano, mais não sei quantas semifinais. Tivemos match point, inclusive, para quadro principal de World Padel Tour e depois uma fase positiva. Enfim, a gente teve várias oportunidades ali dentro do nosso momento ali que nós tivemos. Então eu vejo como um case de sucesso. O Júlio cara, ele é uma sumidade, né? Como esportista, né? Como uma referência para todos nós do pádel. Então foi uma grande honra eu fazer parte dessa história, ter feito a minha história também. E então para mim eu só vejo pontos positivos no final de tudo, sabe? Sim. Vocês ficaram muito tempo no começo do A1, vocês ficaram ali nas cabeças, né? Ganharam vários torneios, né? Conta pra gente um pouquinho do que eu perguntei pro Jota, embora talvez o nível não era o mesmo de Premier, né? Mas enfim, vocês jogaram com duplas muito, muito famosas, né? Jogadores experientes. Você concorda com o que o Jota disse, que o nível, às vezes, lá de fora, ele não é uma bola ou outra específica, a técnica em si, a velocidade da bola, mas sim essas consistências que eles têm de matéria-prima, eles treinam entre eles, com mais gente. O que para ti faz a diferença, assim, Stefano, em um A1, depois para um Premier, por exemplo? Quais são as escalas assim, de diferença? Eu concordo. Eu acho que a diferença do A1, claro, o Premier hoje é inegável que a gente tem aí Tim Galan e Tapia, Coelho, mas os top 10 ali do A1 tem que ser respeitado hoje. São grandes jogadores e eu tenho certeza que se botar na quadra ali com a maioria, com a grande maioria, e mesmo com as coisas, eles vão perder, mas eles vão jogar. Perfeito. Né? Eu não acredito que vai ser assim uma coisa completamente discrepante. Eu acho que o jogo vai ser jogado, por mais que às vezes pode ser que tenha um placar com elástico, mas a gente viu no Premier agora placares elásticos também, com grandes jogadores, né? Então, realmente ali quem está ali na ponta, acho que todo esporte também tem essas situações, né? A gente pega um Alcaraz da vida, às vezes eles vão lá num grande jogador, o cara 20 do mundo, ele vai lá e toca 6-2, 6-2. 6-2, 6-3, 6-3, 6-2, 6-1. Às vezes o Alcaraz perde a primeira rodada. Exato. Então, é bem relativo isso. Então, eu concordo com o Jota plenamente. Eu vejo muito, assim, eu acho que uma das coisas que eu bato, como eu tô com 40 anos hoje, eu tô bem envolvido, estudando e querendo aprender e bem focado em contribuir de alguma forma para uma nova geração sair, né? Porque eu vejo que existe um gap
de jogadores que foram construídos, se tu pegar lá desde Marcelo Jardim e vir descendo, Marcelo Jardim, Chico, Pablo, e tu vir descendo, daí depois tem um gap aí de ascensão, e eu tenho estudado e estou me preparando cada vez mais aí para contribuir nessa jornada. E eu sinto isso não só no pádel, mas como de uma maneira geral, como a gente é apegado a golpes bonitos, a questão plástica da coisa. Tu pega um gurizinho hoje, eu quero tirar pelos 3, tá? Tudo bem. Ficou tudo mais televisionado, né? Mais fácil Exato. acesso, então... Tu pega um argentininho, às vezes ele mal sabe bater na bola, mas ele sabe ganhar jogo. Sim. Ele vai lá e ele é guerreiro e devolve todas as bolas, ele prende. Enfim, então, eu vejo assim que a gente precisa fazer uma troca de mindset, de mentalidade. Não que a gente não tenha que se apegar com a parte técnica da coisa, mas que existem outras valências que elas precisam ser tratadas e são mais importantes, inclusive. Senão o Cristiano Ronaldo nunca seria melhor do que o Neymar, né? Então, o esporte hoje necessita dessas outras valências serem exercitadas para a gente construir campeões, né? Então, falando assim, né, nessa diretriz, desculpa, eu até fugi um pouquinho. Era em relação a tudo que tu passou com o Júlio no A1, os jogadores que você enfrentou, então não há uma discrepância, tu está respondendo aqui, técnica, sim, que você não conseguiria jogar com o Júlio, você jogou de igual para igual com quase todo mundo, né? Ganhou torneios, então assim, é o que você está falando. Tem outras questões envolvidas, não só a parte técnica. Isso. Especificamente. Então, quando tu pega e joga contra eles, pelo menos, eu joguei contra, sei lá, Tolito. Perfeito. Joguei várias vezes contra ele. Um talento, guri, joga demais e tal. Mas eu acho que até de vitórias eu acho que no final do placar eu ganhei mais do que perdi dele. Ainda bem, porque eu parei de jogar contra, né? Porque hoje eu... né? Mas antes disso acontecer, esse placar virar. Sim. Mas eu não sinto diferença de golpe entre... De pressão de bola, assim, né? Não dá pra jogar com os caras. Desse lado e do outro lado. Mas eu acredito nessa diferença de consistência. Que hoje tu pega um Galão, o Tingoto praticamente não erra. Né? O cara é uma máquina de correr, de devolver, inteligente, sim, estrategista, aguenta a pressão. Na objetivo, hora H, né? Exatamente. Então, eu vejo eles um trabalho, tá profissionalizando a coisa. Nós tínhamos um pádel antigo que o talento, de repente, fez algumas pessoas despontarem, mas hoje, no meu ponto de vista, um talentoso não vai lugar nenhum. Não vai chegar. Perfeito. Só com talento, não. Sim. Né? Ele vai depender. Por quê? Porque o físico evoluiu, profissionalizou. O A1 mesmo começou. Eu e o Júlio, nós fomos número 1 do circuito, A1. E nós não... Desde nunca eu fui profissional. Assim, de ter uma vida de profissional, de viver disso 100%. Nunca. Nem eu, nem o Júlio. Né? E hoje está indo por esse caminho. Todos do A1 que estão ali na ponta estão vivendo disso. Todos, bom, o Premier e o World Padel Tour já era um pouquinho antes. Isso já acontecia. Mas agora cada vez mais a gente vê se profissionalizando. Ou seja, se está se profissionalizando, quer dizer que o cara dorme e acorda pensando em pádel. Diferente de mim, eu dava uma aula, cuidava de um filho, tinha um envolvimento com empresa, com isso, sim, com aquilo, com outros afazeres, né? Isso daí já não tem mais espaço. Ok. Agora, a pergunta para os dois, aí respondam primeiro quem quiser. Qual que foi a vitória da dupla, vocês dois, mais importante ou mais marcante? Foi com certeza ano passado, né? Pan-americano? Do Sul-americano. Sul-americano, né? Na Venezuela, né? Com aquele jogo? Foi. Tá, então começa contando um pouquinho do jogo aí, Jota. Eu acho que foi absurdo, né, o jogo. Foi, além de ser contra dois grandes jogadores, né? O Lampert e o Chossas, que seguem jogando muito bem. Foi toda aquela... Por exemplo, jogar torneios é muito diferente de jogar pela seleção. É muito diferente. Pelo menos assim, o meu sentimento é outro. Claro, eu amo jogar torneio, vou seguir jogando muito tempo. Agora, tu jogar pelo Brasil, tu tá representando, tu tem um time, não é só tu ou a tua dupla, são mais pessoas ali contigo. E um jogo que era decisivo. Nós já tinha perdido o primeiro ponto, era nós. Tinha que ganhar.
tinha que ganhar e a gente queria muito ganhar. Foi toda uma semana de preparação ali e quando a gente terminou, nós tava começando a aquecer e vendo o jogo dos guris, porque nós era próximo, nós já tava mentalizando, então foi único. Foi único. Com certeza pra mim, a melhor vitória da carreira e da dupla também. E quando acabou, assim, foi muito pegado, né? Foi 2 tie-break, eu acho. Primeiro foi tie-break, depois foi 6-3. Perdemos tie-break, daí ganhamos 6-3 e ganhamos tie-break depois. E ter conseguido esse ponto pro Brasil e com o Stefan foi muita coisa. Acho que foi com certeza ali. Foi aquela sensação, tipo, porra, tô no caminho. Esse é... E depois de uma vitória dessa, tudo faz sentido o que tu falou, né? Tudo faz sentido. Que o nível não tá discrepante, que o trabalho tá sendo bem feito, ganhou dos caras ali, né? O Lampert, tudo bem, um pouquinho mais velho, mas, porra, é muito respeitado, tá lá nas cabeças, o Chosas também, né? E tanto é, porque, por exemplo, depois desse jogo, ele fez terceiro set contra o Tapi com ele. Perfeito. Não sei quantos torneios depois, mas ele fez. Isso. Ele e o Beulati. E o Chosas, todo mundo sabe que joga, tá jogando Sim, Pós-Burgo claro, hoje. claro. Ganhou 3 torneios atrás, ganhou do Garrido e do Alex Ruiz. Então, são caras que estão vivendo isso, né? Sim. E foi único. E, Stefano, como é que foi aquele jogo? Lembra de algum ponto, uma situação? Eu me lembro de uma passada tua bonita no Lampert lá. Mas conta Sim, pra gente. Essa passada foi treinada no aquecimento. Essa passada foi treinada. A gente tava... Tu falou dela, mas eu lembro que foi no tie break, eu acho, do último set. Sim. E no aquecimento, a gente tava aquecendo paralelo, só ele, né? E daí ele pediu pra aquecer a saída de parede. Sim. E umas 3 bolas ele foi lá e esperou cair, jogou na cruzada e foi exatamente como aconteceu. Eu lembro dessa bola. E aí, Stefano, como é que foi? Foi incrível, né? É uma vitória almejada, é aquele tipo de vitória que tu leva... Eu acho até que as coisas que a gente vive dentro da quadra, ela tem mais valor que um troféu, né? Às vezes tu ganha um torneio, não tem tanto valor, por exemplo, quanto ter uma vitória dessas, né? Representando o Brasil, com meu sobrinho, contra 2 grandes jogadores, né? Onde é um grande desafio ali. Eu lembro só, assim, que eu falei, bom, a minha mentalidade tem que estar pronta para ganhar, né? Então, e eu lembro de ter me policiado para ser bom parceiro pro Jota. Se vocês verem lá, sim, eu vi o jogo. Nesse jogo em especial, eu consegui me conter. Por que não repete mais isso, né? Essa é a pergunta. Por que não repete mais isso? Eu consegui me conter 100%, na verdade. Não teve nenhum momento que eu agi de uma maneira que pudesse prejudicar o jogo do Jota. E me concentrei em fazer a minha parte, porque eu vejo que uma das coisas que a gente mais, até quando eu estou dando orientação, às vezes até para os mais jovens, é que quando a gente pega um cara de renome na frente, ou que tem assim, tu acaba pensando, olhando muito para o outro lado, né? Enquanto tu tem que te concentrar do lado de cá e fazer o que tu pode fazer, porque do lado de lá tu não controla nada. Então foi nisso que eu me concentrei e me comprometi a lutar todos os pontos. E daí foi o resultado que a gente teve lá. Foi incrível, foi histórico, é o tipo de coisa que a gente leva para a vida toda. Legal. Agora vamos trocar um pouquinho o rumo da nossa conversa, assim, falando um pouquinho mais de negócio e tal, que vocês têm. Também para o pessoal, para os nossos ouvintes, para nós como um todo, é interessante abrir espaço para as coisas que são feitas no Padel, as inovações, enfim. O Stefano elogiou aqui, mas eu elogio também vocês na parte da criação da Flores Padel. Queria perguntar, vocês respondam na ordem que quiser, de quem foi a ideia de criar a Flores Padel? A ideia, na verdade, surgiu do nosso sócio, que são jogadores amadores, né? O Matheus e a Jéssica moram em Floripa. Na verdade, o Matheus veio fazer uma aula comigo, uma época, e a gente treinou, e ele repetiu umas 2, 3 vezes. E aí ele lançou uma skin ali do que a gente pretendia fazer, de se a gente dava cursos, não dava. E eu disse, e foi bem nessa época nós estávamos planejando mesmo, eu e o Stefano, de fazer clínicas. Uhum. E não só presencial, mas fazer algo online, onde a gente conseguisse atingir mais pessoas, porque estava começando a ter um crescimento, só que a gente só podia atender as pessoas que estão próximas de nós. E às vezes a gente quer também dar um auxílio para quem está longe. E foi quando eu falei isso,
A gente já pediu uma reunião com a gente e mostrou, né, o potencial do negócio, a ideia, e foi aí que surgiu a Flores Padel em si, né, nesse contato com o Matheus, que trabalha aqui hoje, que é um nosso braço direito, esquerdo, perna esquerda, direito, Os bastidores aí. os bastidores, é. Mas vocês criaram, tem alguma resposta, assim, por qual motivo vocês criaram? Assim, não, porque para melhorar o nível técnico das pessoas, não, para exponencializar os nossos conhecimentos, para divulgar nossa marca, divulgar os nossos cases de sucesso. Expandir o padel no Brasil. Essa é a resposta. Essa é a resposta. É, Tá. expandir o padel no Brasil. A gente sabe que a gente tinha uma história, nós temos uma história dentro do pádel, então a gente começou, porque o pádel também tem, não só no lado de dentro da quadra, né, mas, por exemplo, hoje que a gente pega e faz esse trabalho. Hoje a gente representa, não sei se pode falar. Pode falar o que pode. quiser. Tá, então a gente representa a Grife Pádel, por exemplo. É nosso parceiro também. Isso, então, poxa, quadra fora de série e muitas vezes hoje tem gente vendo que o pádel está crescendo e não tem noção hoje de como monta um clube. Sabe, coisa simples. Parece simples, né? Por onde eu começo? Então a gente dá todo esse norte para quem tá nesse momento, né? Então a gente está indo para situações que não só conta com a questão de dentro da quadra que a gente viveu jogando, mas trazendo soluções para quem quer que o pádel evolua, para ter um clube em São Paulo, ter um clube no Rio, ter um clube no Nordeste. Enfim, essas pessoas precisam de orientação, a gente trouxe essa orientação. Isso daí também engloba que novos professores, né? Daí veio a questão online também, porque às vezes é difícil um cara do Nordeste vir até aqui, então pelo menos ele tem sim uma plataforma ali que vai orientar ele, dar um embasamento, né? Para ele começar a jornada profissional dele junto ao padre. A gente começou, na verdade, é isso, né? Que nem o Steph falou, a gente começou com essa parte online, principalmente para jogadores, então para amadores, que a gente viu que a gente poderia ajudar mais pessoas, a expandir, e depois a gente viu que falta professor, porque o padel cresce muito mais do que... Tem muito mais gente jogando do que gente qualificada para ensinar essas pessoas, então depois de nosso foco ir para jogadores, foi para professores, e aí também tem muitos clubes surgindo, então a gente já começou a fazer parceria com as quadras para poder ajudar a dar esse norte para quem quer construir clube. Então meio que a Force Padel, ela nasceu para um segmento, para expandir o padel, só que mais para jogadores, e agora tem um leque maior de produtos assim que a gente pode ajudar, né? No dia a dia tu vai descobrindo o leque, né? Vai aparecendo as coisas, as demandas vão aparecendo, né? Tu tá no clube lá, começa uma demanda, tu cria um produto para gerar isso. Vocês fazem tipo de mentoria também, né, Steph? Alguma coisa assim, né? Assessorias também, né? Sim, exatamente. Quando a pessoa vai lá e hoje tá indo muito bem, graças a Deus, a gente consegue dar ali, tem uma mentoria, que enfim, é uma orientação durante um período para a estruturação do negócio. Legal. Né, dessas pessoas a gente ajuda. Montamos a Move Arena, que daí não é relacionado a Flores Padel, mas também é vinculado, daí já tem uma mentoria até mais robusta em relação a isso, que é a estruturação de todo o negócio, para quem quiser. E no mais é isso, a gente tem sentido bastante essa evolução. Eu bato muito na tecla que essa instrução ela é importante, né? A gente tem modalidades aí que cresceram, não querendo desmerecer, né? Mas olha como é que foi o crescimento talvez do beach, por exemplo, do beach tênis, né? Foi um crescimento bombástico, mas também tem um preço por isso, né? Que é a questão de qualificação das pessoas, das pessoas envolvidas. Enfim, não se teve um filtro, né? Às vezes até porque tu não consegue criar um filtro, né? Como é que cria esse filtro? A demanda é tão grande que às vezes o teu filtro ainda acaba escapando algumas coisas. E de qualquer forma a gente também não tem essa capacidade, mas a gente quis ser pelo menos um antídoto, uma pílula ali que as pessoas, se quiserem, elas podem ter sim acesso à informação, acesso à capacitação, acesso
a um trabalho que, cara, isso a gente já fez várias vezes e dá certo, né? Então, vocês trabalham com funciona. uma periodização, com um trabalho técnico bem estruturado, Isso. com um segmento de começo, meio e fim. Então, esse Exato. norte todo o cara vai adquirindo, né, com vocês. Exato. E são cases de sucesso que vocês já replicaram durante a vida inteira, né? Tanto é que a nossa formação de professores, o que a gente começou ali, para professores no caso, foi para a formação de professor do zero. Perfeito. Não O cara foi que para sabia, professor que... Exato. que já era professor e precisava Exato. Agora que a gente vai soltar... a qualificação mais específica. Exatamente. Um trabalho mais profundo, mais... Criterioso. Exato. Né? Se quiser pegar, por exemplo, um jogador mais perto do profissional, agora que nós estamos indo para esse lado. Exato. Então, Vocês pegaram aquela camada de um cara que não sabia, entre aspas, né, segurar a raquete. Exatamente. Aquele cara, ou que vinha de outra profissão e queria abarcar no pádel agora para ser professor, mas... E que iria lidar com pessoas assim. Perfeito. Então, com pessoas que estão... O cara vai ser capaz de lidar com pessoas que estão começando agora do zero. Para instruir de uma maneira correta. Aquele começo, para que não chegue daqui a pouco para um cara que já dá aula, chegar com vários vícios, chegar com uma empunhadura errada. Então, esse começo bem feito, que é o que precisa, né? Perfeito. Depois fica mais fácil a evolução. O que é uma grande confusão até para quem monta clube hoje. Né? Perguntar para mim assim, qual que é? Mas eu tenho que trazer um cara fera aqui pro meu clube. Um cara fazendo um clube lá em, sei lá... Não vou botar, mas eu ia falar que é uma cidade, mas vamos dizer uma cidade que nunca teve padre. Sim. Vamos dizer, o Jota vai dar aula lá. Ninguém sabe que é o Jota. Cidade com 5 mil habitantes, com... Exato, pode ser de 400 mil, mas que não tem padre ainda. Não vai ter feito o Jota ir para lá, porque ninguém sabe o que é padre ainda. Precisa de um professor bem qualificado e que sabe fazer o feijão com arroz bem feito, de formação do trabalho. Que às vezes ele tem um envolvimento não só técnico, mas que socialmente ele tem que ter um envolvimento correto. Que ele seja um cara agregador, né? Então a gente dá bastante essa orientação, esse trabalho, né? Mas é uma visão bem comum do cara querer assim, achando que o nome, que o nome na verdade não é. Se tu pegar Balneário Camboriú, que é um lugar teoricamente avançado, vamos dizer assim, maduro, pádel, né? De muitos clubes, muitos professores lá. Mas se a gente pegar os nossos alunos, 85%, talvez sejam iniciantes. A gente não tem estatística, estou no chutômetro aqui, mas deve ser por aí, se a gente somar de todo mundo. 15% é gente que joga num nívelzinho mais... E a galera que é iniciante não se importa em fazer aula com uma pessoa talvez não tão conhecida. Por exemplo, lá no Arena é assim, a gente tem uma recepção que todo mundo que quer fazer aula chega e responde algumas perguntas. E uma das perguntas é, preferência para algum professor? Porque lá no Arena, por exemplo, tem o Cunha, tem o Furguest, tem o Stefano, tem o Almeida agora. Então são pessoas conhecidas. E a maioria das respostas é o quê? Não tenho preferência. Legal saber disso, né? Não tenho preferência. É claro que uma pessoa que já joga, daqui a pouco vai vir diferente. Não, quero fazer algo específico com o Step, porque eu gosto. Acho que é um cara que vai me agregar mais, acho que é um cara que daqui a pouco eu gosto de ver jogando. Mas iniciante não tem. Não tem preferência. Então... como tu falou, é legal ver isso e é para isso que a gente fez essa parte inicial, né? Legal. Seguindo o que a gente estava falando sobre negócio, né? Vocês falaram da escola, que é importante. Falem um pouquinho do material que vocês têm na mão hoje, quem que pensou nisso, quem que criou, quem que pensou na especificação da raquete, no modelo, na gramatura, no carbono, seja lá o que for. Quem que idealizou essa nova marca aí? Contem um pouquinho pra gente. Então, agora nós temos uma marca nova aí no mercado, né? Que é a Dastra, que era um pouco difícil antes, até voltando um pouco para Flores Padre, mas era um pouco difícil para nós, porque cada um tinha uma marca, né? Eu jogava de Bulpá, depois fui para Compass, o Stefano jogava de Compass, o Lucas era da Starvai. Então, também, às vezes, estrategicamente falando, era um pouco ruim para nós, até para fazer algum evento, porque tinha essa questão das raquetes. Então, a gente já estava pensando nisso e surgiu também em parceria ali com a Compass, na verdade, também, com o Júlio, com o Miguel. A gente uniu os 3 jogadores da Flores Padel e criamos a Dastra, onde cada um tem seu modelo, com as suas características que gosta, com o seu peso, com a sua estrutura da raquete, onde a gente trabalha junto agora, né?
tanto com a questão de vendas, quanto a questão junto com a Força Padel de expansão. E a parte dos guris também nos ajuda bastante, como eles já estão no mercado há muito tempo. Essa parceria já estão no mercado, já tem... A parte de importação, esse trâmite todo já facilitou por estar com eles. E eles já tem uma história de como né, comercializar uma raquete, né? E falando da tua raquete específica, Jota, qual que é a característica principal dela? Cara, minha raquete é totalmente controle, né? Então ela é redonda, tu vê que o ponto doce dela é bem amplo. Mas mesmo assim, como eu sou um cara que gosta de uma raquete um pouco mais durinha, né? Então ela tem 12K de carbono, por exemplo, diferente da do Steph. Do Steph tem 3K de carbono. Uma raquete um pouco mais macia. A minha é uma raquete mais durinha, mas é muito leve. Eu gosto de uma raquete leve, eu gosto de ter agilidade ali na rede. Legal. Então é uma raquete leve, com ponto doce muito grande de controle, e uma raquete sequinha. Qualquer jogador, do iniciante ao profissional, poderia jogar com ela. Qualquer raquete. Mas, cara, a galera que tá começando vai gostar bastante por justamente ter o formato mais redondo, então vai ser mais fácil, né? Manejar e pelo peso também. Por exemplo, eu sempre indico para os alunos iniciantes, pra galera que começa, que, cara, uma raquete levinha. Sim. Até porque, às vezes, geralmente é assim, né? O cara começa a jogar, se empolga, joga direto, vai lá, pum, tá com dor no braço, tá com não sei o quê. E às vezes o peso interfere bastante nisso. Stefano, quer comentar alguma coisa sobre a marca? Não, foi justamente isso. Daí foi... Eu acho que o relacionamento, desde tu vê a história, vem vindo, né? Eu e o Júlio, a gente teve 5 anos juntos. Isso daí veio depois que a gente já não jogava mais. E o relacionamento e a amizade permanece. Segue isso, permanece. E aí que nasceu, a gente participou da Constituição, testamos várias raquetes, ficamos aí 1 ano só na dúvida, né? E ficamos ali provando. A minha já é uma raquete... diferente do Jota, até uma coisa que a gente conversa, por exemplo, tem gente que tem mais sensibilidade com uma raquete seca. Perfeito. Eu sinto na macia. Se eu pego uma seca, eu não sinto. Tu é habilidoso, cara. Tu é habilidoso. Não, tu é habilidoso. O Cunha também é habilidoso, usa raquete dura. Mas é verdade, isso que o Stefano falou. É legal falar, porque tem um monte de gente que fala, mesma coisa. Pô, professor, e aí, compra a dura ou a mais soft? Eu falei, depende. Eu também não tenho a habilidade que o Stefano tem, mas... Se jogar um pouquinho, cara, pra mim a soft é melhor. Eu tenho mais controle, a bola parece que entra, eu sinto mais a bola. E tem outro cara, não, tá maluco. Eu sinto mais com a raquete dura. Então é uma característica engraçada. Eu escuto mais o pessoal falar que é raquete dura. Também. Né? Vai mais mesmo. Acho que eu e tu estamos meio... Não estamos no mesmo nível, mas a gente... Na mesma coisa, mas a sensação de eu dar o golpe, eu controlar a bola... Né? Mas enfim, a minha é mais macia, né? Ela tem um carbono 3K, ela tem o pezinho um pouquinho mais na ponta, então ela me ajuda bastante quando eu quero agredir. Enfim, é uma característica que eu tenho no pádel, eu gosto muito de ir machucar, né? com os golpes. Então essa raquete tá um canhão. Essa segunda, esse modelo novo aí tá impressionante, eu não sei nem... Até falei para os guris, não sei se eu quero que mude, que tenha o 3º modelo aí, vou dar pintura só. Legal. Mas ela tá tão bem feita, tá tão no nível que eu gostaria que eu ainda não encontrei assim uma evolução para esse modelo agora. Legal. E essa é uma raquete que está vendida em todo o Brasil, vocês conseguem comercializar, deve ter todo aí... Site já tem? Tem site, a gente faz parcerias com os clubes para ser revendedores, né? Então a gente entra em contato e os clubes que nos pedem a gente também quer mesmo que o pessoal prove, que o pessoal veja. Ateste ela mesmo. A gente fez 2 eventos bem legais, que é o Adastra Day, onde a gente joga com a galera. Claro, a gente conseguiu fazer mais na região ali de Balneário, né? E Porto Belo, por ser mais próximo, e também é difícil, né? Reunir os 3 numa agenda só, num dia só. Em função dos torneios, mas foi bem legal, onde a galera que jogou com a gente testou as raquetes, viu como é que é a qualidade do produto e fez aquela brincadeira com a gente. Legal. Agora, no último BPT que teve esse final de semana, até inclusive no Delta, a gente fez um evento ali de caça ao tesouro, onde a gente separou algumas coisas, inclusive um tesouro era uma raquete, inclusive eu acho que o rapaz escolheu do Stefano. Foi bem legal, nós estamos com várias iniciativas aí. Pessoal, beleza. Falando esse bloquinho aí que a gente teve só para negócios, vamos voltar um pouquinho para a história do pádel. Jota,
Por que tu não ficou na Espanha? No começo do programa você falou que, né, o Stefano foi teu incentivador, isso há 6, 7 anos atrás, mais ou menos, né? Que já o Padel já estava grande, mas não nas proporções de hoje. E tu disse que foi para lá, fez, né? Conta pra gente como é que foi esses testes que tu fez, período que tu ficou, onde tu ficou, acho que o Campa, né? Vocês ficaram meio juntos lá e tal. Com quem tu treinou? Conta essa experiência da Espanha e qual o real motivo de tu não ter insistido mais. Então, foi logo depois que a gente... Acho que foi o último torneio que eu joguei, ou um dos últimos, antes de ir pra lá, foi até um sul-americano no Chile, que eu e o Stefano jogamos contra o Tingoto e o Teja, que também na época era uma dupla incrível e também um dos jogos marcantes. Mas depois desse jogo a gente conversou e o Stefano me incentivou a ir. Foi quando eu decidi de passar uma temporada lá, era pra ser 3 meses, até porque, né? Sim, não pode mais. Não pode mais, mas eu burlei isso, fiquei um ano. Fiquei quase um ano lá. Onde eu morava com o Bergamini. O Bergamini e a família dele. Morei com ele, treinava com ele. Ele e o Campa jogavam juntos na época, se não me engano. Jogavam juntos. E eles treinavam com o Horácio só, basicamente. E eu também, por incentivo deles, eu comecei a treinar com ele, com o Horácio. E foi um cara que fez eu mudar como eu vi o jogo. Em tudo. Outra referência, no início tu perguntou de professores, né? Então esse foi um cara com certeza que eu colocaria como fez eu mudar a chave, né? De como eu vi o esporte, pra como se joga, como se treina. Não conheço, assim, claro, não voltei a treinar com outros treinadores de lá, né? Mas foi um cara que eu não conheço alguém melhor do que ele. O Pablito elogiou, ele disse que ele foi o melhor treinador que ele já teve na Espanha também. É um cara... Um precursor do Padel, né? Em níveis mundiais e de parametrização, de estudo e tal, né? Foi incrível. Muitas coisas do que eu passo hoje nos treinos, eu com certeza puxei dele. Sim. Tem um cara que não é muito comentado, mas eu quero lembrar também, que trabalhou muito com o Horácio, só que o Horácio foi para Espanha e ele ficou, que é o Jorge Nicolini. Perfeito, um argentino. Fantástico. Fica ali. Cara também com uma sabedoria... Com cursos ímpar, aí até hoje, dá cursos lá. Ímpar sobre Padel. Enfim, era só para adicionar boa. o nome dele aí. Que... Vamos adicionar o nome dele depois nos cortes aí. Ô, Jota, e aí qual que foi o motivo de tu não ter ficado? Cara, foi... Eu não tinha como me sustentar financeiramente lá, né? Você dava aula lá? Tentava dar Eu tentei dar algumas aulas, mas eles são um pouco meio fechados, assim, pra quem é estrangeiro. Meio que... E também lá, digamos, a aula dos professores não é algo assim... que relevante. Relevante, por já ser um esporte que já está difundido no país, né? Mas eu não conseguia me sustentar lá, eu fui lá só para treinar. Então, algumas oportunidades de aulas que tinha, eu pegava, mas eu fui para treinar, fui para jogar os torneios, joguei um monte de World Padel Tour. Então, eu fui para vivenciar o Padel. E isso tem um valor também, né? Claro. Os treinos, a vivência, por mais que eu dividia apartamento, tudo, tem um valor. E, por exemplo, todo o salário da minha mãe ia pra mim naquele momento. Então eu também via esse esforço, sabe? Querendo ou não, isso pesa na hora de tu... Talvez não era uma coisa que eu deveria fazer, mas eu me colocava uma autopressão naquele momento de tipo, porra, tem um monte de... Desculpa até... Não, que isso, aqui tá liberado tudo. Mas, pô, eu tô vendo o esforço da minha família em me manter aqui e eu quero dar resultado, quero dar, né, fazer valer a pena. E eu fiz valer a pena em termos de treinamento. Acho que eu nunca treinei tanto na minha vida. Mas eu tinha prometido pra mim mesmo que eu voltaria pra lá. E eu quero passar mais temporadas, quero jogar mais torneios lá, mas com as minhas próprias pernas. Então, quando eu tiver condição de estar 100% lá. E eu fiz de novo, eu treinei outras... No ano seguinte eu voltei, fiquei 3 meses. Depois voltei, fiquei 1 mês só. Mas daí tudo pelas minhas próprias mãos. Basicamente esse o real motivo, exato. Tá, e Stefano, a gente estava falando um pouco da tua história. Volta um passinho atrás e conta pra gente ali. Tu já teve, de fato, alguma proposta? Ou já passou alguma proposta real na tua mão, assim, de ir pra Espanha, jogar? Quando eu falo Espanha é porque é o grande centro, mas pra Argentina, por exemplo, sei lá, na época, acho que da Vairo, lá antigamente, tu jogava uns torneiozinhos com o Júlio, já tinha ganho lá e tal, mas enfim. Para fora do país, teve alguma oportunidade real, assim, de morar fora? Eu tive convites verbais fortes, assim, mas na época que era para eu tomar a decisão, um pouco o meu pai não
não tive tanto incentivo assim, não que fosse a decisão dele, mas o meu pai sempre contou muito assim, o jeito que ele... E ele achou que não era uma boa. Na verdade, a gente não tinha uma visão de que o pádel era algo... Ainda na época que era para eu decidir, que era com meus 18 anos, que na verdade nessa idade eu estava parado. O pádel ainda não era visto assim como algo definitivo assim que valesse a pena aí, né? Pelo menos eu não tinha essa visão. Tanto é que, por exemplo, eu nem acompanhava o pádel na TV. Primeiro porque eu não gostava da transmissão, eu não conseguia ter saco para assistir, porque na época parecia bastante areia, assim, eu não enxergava a bola na TV, eu não sei se lembram, né? Eu acho que até teve um salto muito grande depois que a areia sumiu e a quadra ficou toda azulzinha ali, a transmissão, o volume de transmissão aumentou grandemente. Então, eu fui nessa geração, então no final ali eu acabei esmorecendo a ideia e não fui para frente, mas eu tive convite sim. Que se tivesse hoje, por exemplo, com o entendimento que eu tenho, talvez eu tivesse feito outro posicionamento. Mas fora isso, também me sinto satisfeito depois com o que eu construí aqui. Legal. Agora mais falando das histórias pessoais do Stefano. O Ságua teve aqui semana passada e a gente relembrou essa história, porque eu me lembro bem dos jogos até. Conta pra gente como é que foi a saga do WPT de 2018. Tô jogando com o Sagui, né? Por si só já é uma saga, né? E ele riu disso aqui, né? Como é que foi? Quem decidiu ir pra direita? Quem foi pra esquerda? Como é que foram os jogos? Conta a tua versão da história, porque tem a dele que vai sair aí agora, tá? Vai lá, Stefano. A minha versão foi ele na esquerda, tá? Nós fizemos um quali duríssimo, inclusive contra muitos que estão aí no A1. Ganhamos do Dal Moral, teve várias duplas ali. Agora vai me fugir um pouquinho a memória. E o Ságua é uma pessoa única, né, cara? O Ságua... Personalidade, né? Ele não entra no elevador sozinho. Ele vai lá, desce o segundo andar e vai pra escada. Então tu já vê por aí como é que é a criatura. Entendi. Tu imagina? Entendi. Então, mas ele é uma figuraça, a gente se divertiu um monte e ele com aquelas loucuras dele, mas foi um torneio que ele jogou muito bem e estava muito empolgado, assim. E eu estava num momento bom do meu jogo também, com confiança lá em cima. Então a gente passou ali, fomos para a última rodada do quali, até a gente perder na última do quali pro Rocha, dupla portuguesa Rocha e Antônio Luque. Daí não jogamos bem. O Sagui pode confirmar que ele não jogou bem também. Mas, enfim, acho que foi muito o impacto da arena, né? A gente jogou toda pré-quali no Monastério, que é um clube... Do Nito Breia lá? Do Nito Breia, exatamente. Vamos dizer assim, um clube antigo, né? Quadradura e tal. Bom pra vocês, né? Bom pra nós. Tiroteio... Fomos bem, ganhamos, e daí depois o último jogo na arena do World Padel Tour. La Rural. No La Rural, exatamente. E daí pegamos um ambiente completamente diferente, aquele piso de tablado. Para quem não sabe, né, às vezes olha, que quadra perfeita, quadra linda, nossa, todo mundo joga num piso duro, né? Essas quadras montadas assim, é tudo um tablado. Então é uma madeira que fica ali trabalhando o tempo inteiro. Tu pisa assim, parece... A bolinha quica diferente. Quica diferente e tal. Então, os meninos ali, eles moram na Europa, já jogaram 500 vezes naquela situação. Eu e o Sagui, sei lá, eu devo ter jogado acho que umas 2 antes daquilo. Sentimos bastante aí a diferença. E... eu lembro só que eu acabei me irritando. Ai. E o Ságua não conseguiu, assim, entrar muito no jogo também. E a gente acabou não achando uma alternativa, um caminho, assim, para achar a vitória. Mas foi até aquele jogo, a gente foi super bem. Depois, naquele jogo ali, que a gente não conseguiu manter o mesmo rendimento. E aí, depois, em 2019,
no Brasil, em São Paulo você joga com o Júlio, né? Sim. Aí já foi diferente. Acho que perderam pro Seba e pro Nátio Gadeia, né? Sim. Se não me engano. Mas conta como é que foi já daí um ano depois, no Brasil, Sim. teto, né, com cobertura, né? Não era lá rural com Sim. aquele sol lá. Sim. Como é que foi o ambiente? Como é que foi jogar com o Júlio? Daí você jogando na esquerda, Sim. né? Nós perdemos 2 vezes pro Nátio Gadeia. Uma foi com o Nátio Gadeia e Tamami. German Tamami. E tivemos match point, inclusive, no saque. E isso no La Rural ainda. E teve uma bola até que sobrou pro Júlio, assim, só que ainda era quadra aberta. O Júlio veio destrenado. Eu não me lembro qual motivo, acho que era, não sei se era o nascimento de uma das filhas. Mas eu sei que ele não conseguiu treinar assim, mesmo assim, eu até digo assim, cara, é fenômeno. Pelo amor de Deus, como é que consegue jogar tanto Sim. sem ritmo, sem treinar? Exatamente. Ele foi lá e jogou um absurdo e teve essa bola, a bola fez aqui assim, pum, pegou na ponta, foi pro vidro a bola e no final depois nós perdemos o jogo. No primeiro set foi um desastre, assim, a gente não... Quadra aberta era pra mim mesmo, eu que gosto da pressão na bola, eu fico um set inteiro até eu me adaptar, porque eu não gosto eu gosto de sentir, preciso sentir a bola porque eu dou pressão na bola. E eu lembro que, nossa, eu acabei com o primeiro set. O Júlio botando todas as bolas na quadra e eu botando todas fora. Mas daí depois no segundo a gente entrou, tivemos ali a nossa chance. Daí nesse em São Paulo foi quadra coberta, jogamos bem, eu fiquei muito nervoso. No meio do aquecimento, se pegar o vídeo lá, dá pra ver, eu saí, fui pro banheiro vomitar. No aquecimento. No aquecimento. E eu não sei se aparece no vídeo, mas inclusive errei lá, cheguei segurando o negócio, cheguei a vomitar minhas meias. A meia ficou com um marrom. Assim. Da pressão. De tão pressionado. Então, eu vejo assim, aquilo ali consumiu muito a minha parte física. O estresse que dá na gente, né? Às vezes, foi difícil de administrar, mas no final a gente jogou super bem, tivemos chance de ganhar, nós estávamos ganhando bem, inclusive. Ganharam o primeiro set, né? Ganhamos bem, 6-2, eu acho que foi o primeiro set. Eu acho que estava 2-0 no segundo, alguma coisa assim. Exatamente. E daí começou eu já com um desgaste físico bem grande e o Júlio teve, enfim, ele tem já há um longo tempo uma lesão no quadril ali que acabou comprometendo. Né? E até para ver um confronto, para ver a questão de ser parelho ou não, isso, né? Que foi isso. Seba Neroni. O Seba Neroni e Nátio Gadeia perderam no terceiro, perderam a segunda rodada no terceiro set pro Tele Tingoto, que foram para semifinal. Se não me foge a memória, foi isso que aconteceu. Semi-quartas, tá? Agora, mas Tele Tingoto ali, terceiro set, Tele Tingoto já estavam na briga ali sempre das 8 melhores duplas. Enfim, então foi essa história. No final, assim, conta muito, porque as chances que a gente tem é uma pílula. Sim, são mínimas. São mínimas, que a gente vai lá e num ambiente totalmente diferente, o pessoal fica achando assim, poxa, é fácil, pô, é duro. Eu fui lá, vomitei porque eu estava nervoso. Mas, por outro lado, é o que eu também hoje falo pro jovem, né? Eu fui lá, vomitei, mas eu joguei. E jogou bem, né? E podia ter ganho e fez confronto com os caras. Exato. Então, faz parte, tem que administrar ali aquela situação. Então, de modo geral, eu fiquei feliz. Esses 2 confrontos eu sinto uma dorzinha assim por não ter ganho, que eu tenho certeza que, vamos dizer assim, a gente com um pouquinho mais de cancha nesse tipo de evento, nesse tipo de arena, eu acho que a gente teria... Caía para vocês. Que a gente caía. Me conta outro fato também agora, que é... Eu botei 3 fatos, né? São 2 WPTs ali que a gente tava falando, mas tem um torneio também que ficou... Acho que foi um marco, assim, para quem acompanha o pádel, né? E eu acompanhava muito de perto isso. Até foi televisionado, uma boa transmissão. Foi um torneio, acho que em São Fernando, na Argentina. O Jota jogou também, que eu acho, com o Miguel Pisorno, né? Se eu não me engano. E aí... Vocês também entraram em quali, porque vocês não tinham ponto, né? Então, tu fez uma saga absurda. Eu me lembro você com cãibra lá, sendo atendido com o Júlio, numa quadra meio borrachada, meio, não sei o que era, parecia um tatame assim. E vocês perderam do Tapia e do Soliveres
E ganhariam, acho, assim, se não fosse o extremo Sim. cansaço. Conta como é que Isso. foi essa saga também. Foram de carro? Como é que foi? Depois o Jota fala pra gente também. Foi incrível. Se não me engano, é São Francisco. Pode São ser, pode Francisco, ser. São Francisco. Pode ser. Isso. É São Francisco, a Copa Mapeia. Até um abraço pro Diego Bossa, que o organizador desse evento, nos convidou. Na época, a gente não ganhou nenhum wildcard, porque foi 2 duplas da Espanha. Inclusive, na semifinal, a gente ganhou do Tamami, esse que nós perdemos, o Tamami e Britos na semifinal. E nós saímos de pré-quali. Então, nós jogamos 9 jogos até a final. O Tapia e o Soliveres, por exemplo, jogaram 4 jogos até a final. Então, a gente estava com 5 jogos já de trás para frente. E em quantos dias? Desde quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias de jogos. 9 joguinhos. 9 joguinhos, 2 jogos por dia. Argentino que devolve tudo, quadra lenta pra caramba. Era um ginásio, né? Era um ginásio com teto de gesso, assim, que até a gente isolava a bola levantava, não, sabe aqueles bloquinhos de gesso? Sim. Levantava o bloquinho de gesso, ficava lá em cima, a bola não voltava. Verdade. Não voltava pro jogo. Mas foi incrível ali, a gente foi se ajudando, os 4, a gente foi de carro, demorou 15 horas. Nossa, foi uma tortura, assim. Tanto é que a gente parou em Uruguaiana? Alegrete, eu acho. Alegrete? Não, Uruguaiana. A gente parou... Sei que a gente fez um treino em Alegrete, mas acho que a gente dormiu em Uruguaiana mesmo. Isso. Daí... dormimos em Uruguaiana, fizemos em 2 tempos. E depois do Uruguaiana tinha mais 600 quilômetros, assim, pra dentro da Argentina. Mas, como a gente é amigo, a gente no final sempre... Até foi lá que a gente tinha uma música que a gente sempre começava... Antes de ir pro jogo, a gente botava aquela música, acabou virando um ritual ali divertido entre nós. Mas tomamos tudo que é boleto. Quando eu ia no banheiro urinar, saía azul. Desidratou. Isso. E nós tomava tudo que era suplemento possível, assim, para tentar evitar a cãibra. Foi muito lutado, assim, em termos de conquista, assim, de ter enfrentado, por exemplo, para mim aquilo ali foi eu não perdi. A gente foi campeão naquilo ali. Perfeito. De sentimento. Claro. 9 jogos contra os caras. Exato. Enfim. E naquela época, Stefano, ali, agora tirando o foco um pouquinho de vocês, mas tu jogou a final contra o Tapia. Eu acho que ele tinha 16 anos na época, se não me engano. Claro, uma condição extrema para vocês, fisicamente vocês muito abaixo, né? Se fosse um jogo, talvez vocês inteiro, provavelmente ganhariam, pelo que a gente viu lá o desempenho. Mas ele já era diferenciado na quadra, assim? Você sentia isso ou ainda Já. é moleque, tá tranquilo? Não. Porque vendo o jogo, eu senti que tu tava dominando o jogo, mas daí, depois do segundo set, tu morreu, né? Sim. Mas, assim, me parecia que tu tava com o controle e ele não te afetava quase que nada. Sim. Mas depois aí foi, né, o físico foi pegando. Sim. Mas ele já era diferenciado mesmo ou não? Já, muito. Ele já era muito. Bom, tanto é que depois os resultados dele vieram num curtíssimo prazo, já começou a aparecer pro mundo, vamos dizer assim. Já aparecia na Argentina, mas ele já começou a despontar rapidamente aí nos circuitos internacionais. Se não me foge, até ele ganhou uma etapa do Teletingoto. Depois disso. Se não me foge a memória, sim. posso estar falando besteira aqui. Mas ele era um guri, assim, o Tapia é um cara, além dele ter todos os golpes, ele acha buraco onde não tem, onde pouca gente vê, sabe? Ele tem uma carta na manga diferente dos outros, né? Meros mortais aqui, a gente tem o plano A, B e o C, ele tem o D, o E, o F, sabe? Ele é impressionante como ele tem uma antecipação também de jogada, uma leitura que ele consegue dar 2, 3 passos antes, pela virtuosidade, uma virtude dele de ler o jogo muito bem, ele dá esses 2, 3 passos mais do que o normal de todos os outros jogadores. Eu nunca vi um outro jogador fazer isso. Tinha uma jogada que vocês faziam, tu dava lobby nele, assim, um lobby perfeito, aí o Júlio ia cobrir a rede, e ele achava uma grade nesse canto aqui, fintando, ele achou muitas bolas na final, assim, num espaço mínimo ele invertia para uma paralela,
que não tinha muito ângulo, ele achava grade, pô, mas por isso que eu te fiz a pergunta, se realmente ele era tudo aquilo já naquela época. Dava pra sentir, assim. Dá pra sentir que ele era um jogador muito virtuoso. Ele é um talento nato aí. Galera, falando agora da dupla de vocês, voltando um pouquinho. Qual que é a preferência quando vocês jogam junto? Esses dias vocês jogaram junto lá em... último VPT que foi? Santa Maria. Santa Maria. Qual que é a preferência, assim, pra vocês de quadra e condições? Os dois vão jogar junto. Pô, que torneio vocês gostam? Delta, eu acho que o Stefano não gosta de jogar. Tu gosta de jogar, Jota, no Delta? Não, então eu não sou muito Delta, não. Então, que tipo de quadra vocês gostam de jogar como dupla? Puta, caímos naquele torneio, a gente tem chance. Vamos nessas condições, assim. Qual que é a situação perfeita pra ti, Stefano? Em termos de resultado, acho que a quadra rápida a gente teve bons resultados, assim. Mas de jogar, eu gosto de uma quadra equilibrada. Nem muito rápida, nem muito lento. Isso. Teto fechado, eu né? gosto, isso. Eu gosto de uma quadra que possibilita a defesa, mas que também quando... Não tão rápida, né? Porque às vezes a quadra é tão rápida, às vezes tu pega assim, um perfil Curitiba da vida, às vezes tem algumas quadras lá que a defesa fica totalmente comprometida, assim, de tão veloz que o jogo é. Sim. E eu gosto de ter essa condição de poder defender, mas que quando sobra a bola também, a quadra ela te ajuda a ser agressivo, né? Ela não tira, até porque o que eu mais faço bem é agredir. Então, de gostar, uma quadra equilibrada, mas de resultado eu acho que a quadra rápida foi as quadras que a gente mais teve. E Jota, o teu estilo hoje é de transição rápida? O que tu pensa assim? Né? Eu compactuo com o Stefano. Eu acho que seria essas condições ideais. Apesar de às vezes na quadra lenta, por exemplo, eu tenho um bom físico, eu corro bastante, então eu acho que às vezes eu me sobressaio nisso também de aguentar, talvez o que outros cansam antes, mas enfim. Eu, em termos de resultado, uma quadra mais rapidinha te agrada mais? Me agrada bem. O Stefano, todo mundo te conhece pelos teus smashes, sempre foi assim, né? Desde as quadras duras no Brasil, de alvenaria até o vidro, né? Mesmo assim, tu sempre ganhou muito ponto com esse golpe. Foi um golpe que tu treinou muito porque tu tinha uma base do tênis, do saque, do toss do tênis, ou foi só porque tu desenvolveu, porque tu gostava disso? Como é que foi que é um golpe que chama atenção até hoje, né? Sim. Do teu jogo. Eu valorizo muito meu treinador de tênis, Vladimir, porque foi o meu treino de saque no tênis. Na época eu treinava com o Nico, por exemplo, que era um amigo, um talentosíssimo no tênis, e ele era mais velho que eu, maior que eu. E então eu lembro bem de uma marcação, a gente treinava e após o treino, o meu treinador sempre dizia, tá vendo a marcação lá do saque onde quica a bola do Nico? Tu tem que fazer quicar lá, a minha quicava mais embaixo. E depois daquilo eu repetia, pegava o carrinho e sacando. Ficava ali. Eu fiquei tão bom nisso que no tênis também o meu ponto forte era o saque. Eu tinha um primeiro e segundo saque praticamente iguais, assim. E com domínio de direção. Sacava kick bem, sacava tudo. Kick aberto, fechado, em corpo. O segundo saque tinha a mesma pressão que o primeiro, praticamente. Então, virou uma virtude de tanto que eu repeti. Treinou. Então, essa bola alta, eu acho que a confiança começou a vir por aí. Depois eu transferi esse trabalho para o pádel, né? Mas ali eu acredito que eu desenvolvi muito esse movimento aqui na parte aérea. Então, até alguma coisa que eu sempre falo para todos os caras, eu não nasci com isso. Treinou? Eu treinei isso arduamente, com paixão mesmo, com uma busca incessante de sacar incessante de chegar naquela marca daquela bola, né? E daí a somatória de treinos te traz aí esse resultado que aconteceu, né? E daí acabou ficando uma marca. Ficou uma marca, mas assim, qual que é que tu considera o teu melhor golpe no pádel? Não sei, pode ser o smash, obviamente, mas assim, é o smash ou tu tem outro golpe que tu se sente, cara, esse aqui é meu carro-chefe e se cair aqui tu tem total domínio ou tem preferência de jogar com ele? Tem gente que fala do vôlei de esquerda. Realmente ele é plástico, bonito, pesado. Mas eu não tenho assim, não veio na minha cabeça
que daí era outra coisa que eu também aprendi na minha virtude no tênis, que no tênis tinha muito essa cultura assim, o cara tem a direita, mas não sabe bater a esquerda. Sim. Então, meus treinadores sempre, cara, tu tem que ser bom dos dois lados para tu não ter um defeito, para tu não ter uma criptonita, no caso. Sim. E tu batia a esquerda do tênis de uma mão? Minha esquerda é melhor que a direita. De uma mão? De uma mão. No tênis, tá. Exato. Então, eu treinei tanto os dois lados que para mim não importava também. Onde caísse. Onde caísse, eu não tinha esse sentimento de um ser pior que o outro. Não estou dizendo que, sim. que tal, mas eu não tinha esse sentimento de ter um inferior e um superior. Né? E eu tenho essa mesma sensação no pádel. Eu perco confiança num golpe ou no outro, mas eu não tenho assim uma preferência. Perfeito. Como às vezes a gente vê em alguns jogadores, sei lá, o Belasteguin, todo mundo fala muito da direita dele, né? Que existe uma diferença clara da qualidade da direita dele para o reverso. Não que o reverso seja, sim, mas existe essa discrepância. Eu não... Pelo menos eu, quando estou no jogo, isso daí para mim não é um cálculo que existe para mim. Entendi. E Jota, qual que hoje é o teu golpe que tu mais treina ou que tu melhor executa, ou que tu mais tem confiança? Hoje o que eu mais treino é a defesa, né? Que é, na verdade, o que eu mais sinto que eu preciso evoluir, enfim. Mas, em termos de golpe que eu gosto de dar, às vezes até uma coisa que eu quando eu jogava com o Cunha, brigava que eu deixava a bola passar pra sair de parede. Mas e tu sai muito bem de parede também? Né? Que às vezes eu tenho mais confiança de ao invés de dar uma bandeja lá de trás, eu deixo passar e... Claro, tem um ponto fraco, eu já deixei a rede exposta, né? Mas eu gosto da saída de parede, a baixada de direita, por exemplo, na defesa de bandeja do adversário. Encaixar para fazer o contra-ataque rápido. São bolas que eu gosto de fazer. Tá. Atualmente vocês acham, a gente tá falando de golpes aqui, algumas preferências que vocês executam e algumas que não executam também. Tá falando que tá treinando mais defesa, né? Recentemente tem uma declaração do Sânio e de outros jogadores, mas do Sânio ficou mais emblemática aí, ficou passando mais ficou mais viral no Instagram, ele dizendo que não é reclamando, mas é meio que reclamando, dizendo que o pádel, se for prosseguir do jeito que está fora, o cara vai ter que treinar pancada de fundo, treinar alguns golpes específicos, aprender a esmechar muito mais, transição rápida e tal. Ele está dizendo que ele queria encontrar estava sugerindo encontrar algumas situações, né? Até aumentar a quadra, foi uma coisa que ele falou, ou levantar as saídas laterais, porque os caras tiram muito pelos três, então ele acha que o jogo está ficando um pouco chato, digamos assim, do que ele aprendeu. E ele tem um estilo de jogo que todo mundo conhece. É uma declaração de um cara que está se aposentando assim, e está meio de saco cheio do que está vendo, desse, entre aspas, tiroteio, dessa transição rápida, desse choque de voleio, de tudo que vocês estão vendo. Ou ele está querendo dizer que a gente precisa pensar no pádel como um esporte mais dinâmico e não ficar tão rápido como parece que está. O que vocês veem do pádel daqui a alguns anos? Vai continuar com isso? O físico prevalecendo? Muita pancadaria, de novo, entre aspas, né? Pancadaria que eu digo, assim, né? Muita velocidade, muita transição, pouca, digamos assim, pouco antijogo, pouca estratégia, no sentido de lobbies longos, jogo mais pensado. Como é que vocês analisam esse pádel, assim, daqui para frente? Eu acho que sim, vai ser muito mais físico, vai ter bolas, vai ser mais pancadaria, digamos assim. Mas eu acho que, cara, é fácil resolver isso. Talvez as bolinhas, eu vejo que é uma coisa que acontece muito, por exemplo, tem bolas muito rápidas, né? E aí sim, tu pega uns monstros que estão... Em Madrid, por exemplo. Madrid, calor, vai acontecer isso. Agora, se tu bota uma bolinha mais lenta... Seria uma solução já para isso. Um jogo... Por exemplo, no Premier que teve na Argentina, que foi inverno, que foi na quadra, por exemplo, parecida com o do Delta, cara, jogo totalmente normal, sem loucura, e estratégico, pensando, bater na hora certa, trabalhar o ponto. Mas eu vejo que a questão principal, eu acho que hoje não está sendo tão cuidado, é a bola. De acordo com o que ele falou, né? Já daria uma diferença absurda. Já. Se for uma bolinha mais rápida, no calor vai ser isso aí. Daí tu precisa pegar um parceiro alto que bata e que vá pro choque de voleio o tempo todo. Entendi. O contrário também eu acho que é verdadeiro, né? Você falou do lado da pancadaria, mas, poxa,
Bota aquele jogo que nem teve no México lá, não sei se tu lembra, Bolinha. o Paco Navarro contra o Tingoto lá. As bolinhas despressurizadas lá. 6 minutos o ponto lá, né? Quem é que vai querer assistir aquilo ali? Sim. O jogo parecia de quinta categoria. Entendi. Velocidade, os caras ficavam no fundo. Sim, Nem ia pra sim. rede. Sim. Entende? Então, para mim também não serve. Eu acho que tudo é o equilíbrio, mas é natural para mim, assim, ó, o Sânio, ele regula comigo de idade. Ele está participando da época que o pádel não era tão profissional e agora está sendo. E o profissional vem de um vigor físico, enfim, isso e não é uma situação do pádel. Eu vejo no futebol isso daí, eu vejo no tênis, teve muito no isso, tênis isso. Claro, hoje A galera dizia que os sacadores iam ganhar os esportes, e nem, né? Os caras sacavam lá, Isner, aqueles caras, e não ganham nada, né? Exato. Tipo, os sacadores vão ganhar, o esporte está muito veloz. E não, o Djokovic está aí, né, por exemplo. Exatamente. Então, mas eu acredito que o quê? Não, tinha antes, assim, a gente pegava um... Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Pô, um tenista que jogava com as duas mãos, era bem baixinho. O francês? O francês. O Santoro? Santoro. A gente não vai ver mais um Santoro. Entendeu? Sim, Eu acho sim. que não vai ver mais um Santoro. Entende? Mas eu acho que vai ter um jogador que tem, por exemplo, hoje o próprio Alcaraz é um cara que quebra ritmo, que dá curtinha, sabe? Sim. Faz jogada de efeito. E explode a bola quando precisa. Mas na hora que tem, ele tem. Então, é mais completo. Entendi. Mais completo. Claro, tem aquele jogador que fica só lá no vigor físico. Tudo bem, mas... É do esporte, né? Exato, é do esporte. Treinou mais, tá com o corpo mais em dia, tá com... Eu acho que o pádel vai fazer esse caminho. Se tu pegar um LeBron da vida, um Galã da vida, pô, os caras tão fortes. Sim. Tão fortes, tão rápidos, tão... Cada vez mais tecnologia envolvida, cada vez mais o dia mais perfeito, a alimentação mais regrada, enfim, tudo isso vai ficando cada vez mais, no mínimo detalhe, que acontece as coisas. Eu vejo que isso dá menos espaço para tu ficar fazendo munhecada na bola. Sim. Entendeu? A munheca vai acontecer em momentos específicos, mas tu não vai ganhar jogo por causa da munheca. Perfeito. Né? Para mim, se não tá ali do Tolito, para mim estaria top 5 do mundo. Entendi. Não é por quê? Sim. Por todos os outros conjuntos, Porque né? ele ainda não tem a velocidade, não tem, enfim. Sim. Mas em termos de talento, o cara é incrível. Sim. Beleza? Faltam as outras coisas. Legal. Então, assim, agora, só uma perguntinha para encerrar um tema voltando ao tema de negócio, né? Resposta curta, não precisa a gente contextualizar muito, assim. Hoje, Stefano e Jota, vocês já conseguem viver 100% do pádel, no sentido de, o Stefano, né, falando de que nunca conseguia competir muito bem, cuidando de filho, empresa, não sei o quê. Jota mais pro pádel, né? Mas consegue hoje, se você quisesse viver só do pádel, vocês dois, extremamente, com os negócios que vocês têm, né? Obviamente ali, vocês conseguiriam? Ou precisa fazer alguma renda extra? Pergunta global, né? Mas sim. assim, entenderam o intuito da Sim. pergunta, né? A gente a gente está abrindo esse leque de negócio para, por exemplo, hoje não tem como a gente viver sem dar aula. Tá, não tem? Não tem. Tá. Mas, assim, já está vindo mais, a gente já consegue ter mais patrocínios, os torneios estão cada vez Pagando mais. Mas ainda, tirando os negócios, só como atleta, só patrocínio, ainda não dá. Fica pesado. Fica pesado. Até porque pelo sentido de se eu for jogar um torneio fora do país, Entendi. sabe? Fica faltando alguma coisa. Mas a gente já consegue, por exemplo, eu já tenho minha agenda organizada, eu não dou tantas aulas, consigo trabalhar, fazer o meu dia com treinamentos, com físico, mas a questão dos negócios veio para isso, né? A questão da agregar. Agregar, Force Padel, as raquetes. Isso vem para daqui a pouco, nós estávamos vindo a conversa, vindo para cá, nós estávamos conversando, e aí, quais são os planos para o ano que vem? O que pretende fazer cada um? E a ideia, por exemplo, o Stefano talvez vai querer fazer mais alto rendimento, focar na gurizada, eu quero também diminuir um pouco as minhas aulas, conseguir jogar mais torneios fora, sem me preocupar com outras coisas, sabe? Sim. Então, eu acho que tá no caminho, sabe? Tem tudo para um jogador profissional não precisar de outras coisas no Brasil, mas ainda falta um pouco. Tá bom. Stefano concorda com ele também?
Sim, concordo. Acho, assim, sinto falta ainda de um passo ao profissionalismo para isso acontecer. Eu digo isso institucionalmente. A qualidade dos eventos, porque, enfim, o esporte que explode, o esporte que faz um atleta não custar viver disso é porque ele roda dinheiro no mercado. Isso é inevitável. Não tem... Uma conta básica. É uma conta básica. Então, eu acredito que esse gap só disso que o Jota está falando acontecer, para mim, é quando a gente tiver um circuito profissional, onde a gente monte numa arena só profissional, ou talvez profissional e juvenil. Tá. Mas um evento, por exemplo, hoje os torneios que a gente joga é um torneio BPT, o Brasil Padel Tour, junto com um torneio social. Sim, tem que agregar os dois para poder... Agregar os dois para a conta fechar, entende? Para mim, quando houver essa separação, quando a gente tiver essa capacidade de separar e fazer um evento só profissional, daí eu acredito que a gente vai estar muito perto do que o Jota está falando de acontecer. Porque isso daí é o passo da gente começar a ter patrocinadores um pouquinho mais relevantes financeiramente falando, para que possa viabilizar um circuito, ter uma visualização ainda maior, né? Uma transmissão cada vez melhor, as marcas cada vez mais, a questão, por exemplo, quando fizer esse movimento, as pessoas vão lá para assistir e valorizar o profissional. Né? Enquanto a gente estiver misturado com o social, isso daí, essa valorização, às vezes, ela não acontece como deveria. Né? E também vejo a questão de mercado mesmo. Porque quando tu faz um stand assim, tu tem lá, por exemplo, barracas de marcas, de comércio, de raquetes, disso, daquilo. A parte social, a parte de crianças. O cara consegue interagir com o profissional. Exatamente. Praça de alimentação. Então, o tratamento fica diferente. Quando a gente começar a posicionar eles, eu digo eles, né? Porque eu já estou mais pro lado de cá, de lá. Dessa forma, a valorização monetária vai dar esse salto que precisa. E essa independência para vocês. Né? E os organizadores do torneio têm que ver esse produto que você falou como muito melhor do que um torneio junto com o meu torneio do clube. Porque hoje eles não conseguem ver rentabilidade. Claro. Não vale a pena trazer um torneio do Brasil, um profissional, sem agregar com as outras coisas. Porque em tese tem prejuízo. Perfeito, perfeito. Mas se fizer uma estrutura legal, fizer um evento diferente, não tem como dar errado. Todos os esportes, assim, todos os esportes não, mas os esportes de raquete, no geral, dão certo assim. Existe um medo, uma união que falta, assim, às vezes, porque que eu concordo com o pessoal dos clubes, por exemplo, se tu faz uma arena dessa, e vamos lá, tu cobra 250 reais o final de semana todo. De ingresso, um passaporte. Exatamente. Tá? No meu ponto de vista, é barato. Pro cara transitar o final de semana inteiro, né? Cara, hoje tu vai comer uma pizza com a esposa, tu gasta isso, meu. Né? Então, para tu passar o final de semana inteiro assistindo esporte, jogos, tudo mais, no meu ponto de vista, é válido. Mas hoje, se tu fizer em determinados lugares, por exemplo, se tu fizer em Balneário, eu acho que não sei se vai dar, porque o pessoal nos enxerga todo dia lá. Sim. A gente virou arroz. É isso que eu ia falar agora. Então... Só deixa eu te cortar, Stefan, mas esse ponto é importante. Eu tava falando com o Pablo sobre isso, o Pablo Lima, né? Pô, o cara é referência e tal. Exatamente isso. A gente tava falando sobre Balneário, sobre a vinda dele. Eu particularmente, eu tenho um certo receio que ele vire exatamente isso, por exemplo, como vocês, entre aspas, viraram. Não pro lado ruim, mas imagina, o cara tá todo dia sendo acessado, né? Não tem aquela distância do cara e aquela, digamos, valorização. Né? Por exemplo, um Guga da vida. O Guga não tá exposto a todo momento a qualquer evento. Então, ele tem uma blindagem que faz com que parece que ele, ao mesmo tempo que ele é um cara simples, mas ele tem uma valorização. Para ter ele presente, as coisas, ele vale mais, né? Então, é só para fazer esse ponto, se vocês concordam comigo. Eu tenho um receio de o Pablo, um receio como amante do pádel, né? Tudo que o cara construiu, não que vocês não tivessem, que vocês não tenham construído, mas, porra, o cara foi
top 1 do mundo, pelo Inegável. amor de Deus, né? Inegável. Inegável. Não, talvez o segundo que mais ganhou título. Isso, né? Tá. Quando eu falo isso, não é com demérito a vocês, mas assim, eu tenho um receio pessoal que o cara fique no Brasil, tá? Ele fique daqui a pouco esquecido, entendeu? Claro que muita gente não o conhece também, né? A nova geração, mas tipo, Sim. esse valor, sabe? E vocês devem sofrer um pouquinho isso em Balneário, né? A gente tem. Ou por no exemplo, Brasil inteiro, né? Porque vocês têm fácil acesso sim. também, né? Mas por exemplo assim, toda quarta-feira a gente fazia um jogo. Eu e o Steph contra o Simulato e o Cunha. Era final do BPT. Arena BC, Arena certo? BC, Todo mundo ia lá, quarta-feira. eu dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha no jogo. Toda quarta-feira acontecia esse jogo. E era geralmente as finais que aconteciam no BPT. Sim. Então, querendo ou não, fica algo comum. Comum. Assim como o Pablo, dependendo de como ele agir. Claro. Depende também. Mas ele vai ficar comum. Hoje, todo dia a gente Sim. vai pro clube, nos vê dando aula, tal, tendo acesso, mas eu concordo 100% com o que tu falou. E pode acontecer, e em Balneário Camboriú acontece, mas eu acho que a única maneira de nos valorizar é eventos que nem o Steph falou. É a única maneira. Perfeito. É a única Todo mundo maneira. tem que sofrer um pouco pra Todo gente mundo tem que conseguir. sofrer. Os treinos não vão parar, os nossos jogos não vão parar, mas pra galera, daqui a pouco, o que eu acho que é importante também não acontecer e que acontece muito no Brasil é daqui a pouco os jogadores do Brasil Padel Tour não ficarem jogando torneios de clube, A gente vai falar sobre isso aqui. sabe? Sim. Depois a gente pode retomar, mas pode ir, é jogar, valorizar o circuito deles, porque é ali que eles vão se valorizar e fazer crescer o circuito que é para ser o circuito profissional, né? Sim. Que só vai beneficiar eles no final das contas, né? Exatamente. Só para uma questão pessoal, Stefano, pra gente contextualizar. Tu estava falando, eu tô mais para lá do que para cá, né? Só comenta para os nossos espectadores. Tu tende ainda a jogar mais BPTs aqui no Brasil? Tende ainda a querer ser chamado para uma seleção, eventualmente, com essa parte de jogador? E se não, tu vai focar mais na parte de treinador? Ou tu vai andar com as duas em paralelo? Não, eu já tô mais voltado para treinador já. Tá. Eu acho que a minha contribuição como jogador, o meu melhor já foi. Sabe? Por mais que eu gosto de competir. Se me botar num torneio, eu vou me jogar de cabeça lá para tentar ganhar. Sim. Mas eu tenho uma ânsia, uma coceira dentro de mim de ver novos jogadores. Sabe? Me incomoda desde sempre essa distância que está o Jota, por exemplo, de uma geração nova. Então, essa falta de renovação que a gente teve. Exato. Então eu quero tocar nessa tecla. Pelo menos eu me sinto muito motivado para isso, eu estudo muito para isso. Então eu tenho bastante vontade. Não quer dizer que eu não vá jogar, eu acho que eu vou jogar, eu acho que eu vou estar participando, né? Mas meu mindset não é mais assim sobre Stefano jogador. Eu vou estar competindo, vou jogar para ganhar, mas eu não até agora estou lesionado, vou ficar o ano inteiro, mas machuquei o joelho em Santa Maria, daí fui jogar agora no Delta, completou a minha lesão aqui, vou fazer uma ressonância agora para ver o que é. Então nem sei, na verdade, quanto tempo eu vou ficar parado como jogador. Mas eu acho que eu nunca vou ficar longe das raquetes sobre isso, e eu estou entusiasmado em ajudar aí numa repaginação da seleção. Não querendo tirar os mais velhos, mas eu quero... Claro. Até eu acho que é uma motivação. Hoje, às vezes, falta alguém cutucando aqui atrás, sabe? Sim. Pra gente ter um jogador melhor. Falando desse ponto já, vamos entrar na seleção aí, rapidamente. Eu faço essa pergunta sempre, e aí cada um fala o que quiser sobre ela, né? Por que a gente a gente era força 3 no mundo sempre, né? Espanha, Argentina, ou vice-versa, e nós, né? E a gente caiu nos últimos mundiais. Tem alguma razão específica ou são uma soma de fatores? Stefano? Eu acho que são uma soma de fatores, né? Mas uma delas é o próprio investimento. A última a gente perdeu, por exemplo, para Portugal, que a Federação Portuguesa ali... Enfim, várias vantagens, até geográficas, né? Não, claro. Tu reunir em Portugal a seleção brasileira... Nossa, muita distância lá, 300 quilômetros. Nossa, com uma BR de 5 vias. Sim. Tu bota ali no piloto automático. Do lado da Espanha, né? Do lado da Espanha, enfim, com acesso. Sim. Natural que acontecesse isso. Uma série de vantagens. Mas, também, enfim, os jogadores lá, eu não sei dizer, mas os jogadores têm apoio financeiro
para treinamentos e tudo mais. Eu sei porque só comentando isso que é importante. Eu joguei com o Vasco alguns torneios no A1 e ele me comentou que eles dão para os 5 atletas que o treinador seleciona um subsídio de 500 euros mês para ajudar nas viagens, a jogar torneios, e eles têm que comprovar que eles estão usando esses 500 reais com talvez tantos torneios no mês, tantos treinamentos na Espanha, por exemplo. Então eu vejo esse incentivo, que nem o Steph falou, da confederação deles, né? Que eles querem isso. E também a questão do geográfico, que nem o Steph falou. Sim, os patrocínios deles são mais relevantes financeiramente também. Então, dá uma certa tranquilidade para fazer o trabalho, né? Hoje o trabalho aqui ele é equalizado, entendeu? Conseguir um patrocínio. Não, mas eu tenho que completar com uma aulinha aqui, né? O foco se dispersa. Ou até o próprio... Por exemplo, tem jovens que estão... Vamos treinar em balneário. Poxa, paga um apartamento para um jovem, para um pai, né, que tem que cuidar de balneário, tem que pagar uma moradia, aquilo, outro. Custo alto. Altíssimo, né? Então, eu sinto muito isso do Brasil, não querendo botar... Não é uma questão só governamental, eu acho que é cultural, eu acho que tem que, enfim, é sistêmica a situação. A gente ia ficar vários podcasts aqui falando. Então, não tem uma razão única para isso acontecer. Mas, de fato, outros lugares estão conseguindo fazer esse trabalho com investimentos, com operação, para o PADO evoluir, para a base crescer, de uma maneira mais efetiva do que a nossa. Né? Eu vejo, por exemplo, a situação geográfica às vezes é um grande empecilho. Fazer um treino em Santa Maria, que é um baita de um centro, para nós é 12 horas. Não tem avião, não tem nada. Tem que ir, isso, entendeu? E daí com todo esse resto por trás. Então, é muito difícil, né? Mas, enfim, eu acho que o pádel está crescendo e a gente não tem que botar isso também como, vai ser assim para sempre. Não. Eu acredito que o pádel tem força para mudar esse cenário. E agora, qual que é o principal desafio para a gente trabalhar, como você está falando de treinador, o Jota também dá treino, enfim, trabalhar essas jovens promessas do Brasil com as dificuldades que a gente tem, que você já falou algumas, né, financeiras, geográficas, mas também com a questão dos pais. Eu quero mais me relacionar com isso, sabe? Assim, essa questão de trabalhar com juvenil tendo os pais por trás. Eles mais atrapalham do que ajudam, Stefano? É uma pergunta direta. Eu já sei, eu tenho uma resposta. Mas... Sim. Cara, hoje uma situação muito difícil. A gente está vivendo num momento de famílias e tudo mais, muito protetoras, né? Te dar um exemplo prático aqui. Bom. Teve uma vez que um pai, não é recente isso, um pai veio falar comigo porque a gente faz o bundão, sabe qual é a brincadeira do bundão? Sim, a gente faz bastante. E para mim é um rico de um treino, porque ali ensina o guri a ser malandro, a pensar, a ter mais inteligência para ganhar o jogo naquela regra, a ter sensibilidade com a bola, de ter toque, não ficar na pancadaria. Então aquilo ali tu trabalha muitas sensações dentro de quadra que tu se aproveita no treino. E a competitividade. E a competitividade tá depois que ganhar, quem perder vai lá, vai botar a bunda no vidro lá para tomar bolada dos outros, né? E é super divertido, as crianças adoram. Além de ser uma brincadeira de milenar, né? Sim, milenar. Isso aí veio do tênis. Lugar. Exato. Aí veio um pai pra mim, olha, Stefano, vim te dizer que eu tô muito... que eu não concordo com o meu filho passar por isso, porque é uma humilhação ele ir no final do bundão, botar a bunda no vidro. Quase um bullying, e né? Tomar lá, porque isso é um bullying e tal, que psicologicamente vai traumatizar meu filho e tal. Eu digo, olha, eu quero te dizer que se isso
fosse realmente um problema, cara, eu tava ferrado, porque eu treinei a minha vida inteira no tênis com os guri mais velhos. Então, era tipo, eu já sabia que ia pro bundão no final. E fiquei a minha vida inteira passando por isso. E eu nunca me senti assim, mas... E outra, se tu quer que o teu filho ganhe um jogo, ele vai enfrentar desafios muito maiores do que esse. Então, se a gente não ensinar ele a lidar com uma frustração dessas, que vai fazer parte, ele precisa passar por frustrações dessas, ele não vai ser jogador. A peneira já começa aí. Já começa aí. Para mim, esse é o nosso maior problema hoje. Tá? Essa autoridade que, às vezes, o treinador não pode trabalhar com a metodologia dele porque acha que é, às vezes, agressivo ou traumático, né? Isso. Hoje eu já estou num patamar dizendo... Não é patamar a palavra certa. Mas eu quero dizer que... Tem gente, o cara que joga bem, o que joga mal. Para mim não interessa o que o cara joga. Claro, fico feliz se o cara é bom, não sei o quê. Mas para mim o que mais conta num menino, numa menina, num jovem, é o quanto ele quer me entregar. Porque eu não aceito não entregar. Porque eu vou dar 100% e eu quero que o cara dê 150%. Nós estamos falando do futuro dele, não do meu. Perfeito. Tá? Então, e o pai tem que estar ciente disso. E ele vai se frustrar. Isso é fato. Eu quero que ele se frustre. Eu quero que ele vai fazer parte do processo. É assim, cara. Isso é pior lidar com os pais ainda que não são do esporte, né? Com certeza. Exato. Então eu vejo pais que estão preparados para isso e muitos pais protetores. Eu fico muito sentido, porque às vezes tu vê uma criança com um potencial tremendo, mas que tu consegue, hoje com o tempo, tô com 40 anos, né? Consigo ter já pelo menos uma visão, uma previsão, sim, né? De que esse jovem tem um potencial a ser perdido pela maneira como ele lida com essa situação. Vai acabar tirando ele da chance dele ser um jogador. Porque Perfeito. ele tem que ter essa casca. Isso é a casca que o brasileiro não tem, que o argentino tem. Que sempre teve, os latinos, né? Exatamente. Mas o que acontece lá? Às vezes é a chance da vida do guri. Claro. E aqui não. Aqui o nosso amiguinho, uma pergunta que eu faço. Não, se eu não for jogador, eu vou ser médico. Eu vou estudar no Canadá. Sim. Cara, se ele já tem plano B, C, ele não vai entregar tudo que ele precisa para ser jogador. Ele tem tá dúvida, cheio né? de gente concorrendo a ele. Sim. Que vai dar 200%. Sim. A gente precisa do cara que está 100% encarnado e ele vai mergulhar de cabeça. Ele não pode ter esse plano. Sim. De faculdade, ir para cá e para lá. Então a gente tem essa geração. Por quê? Porque nós não temos hoje um público carente, vamos dizer assim, que joga pádel. O nosso público é um público... O pádel é acessível para quem... Para um pessoal que tem uma capacidade financeira que permite essas coisas que a criança está pensando, né? Mas o ser jogador tem que abdicar de muita coisa. Teve outra vez que, por exemplo, treinei treinando lá, tal, e o pai marcou uma viagem para o Nordeste. Eu falei, cara, mas é brasileiro? Ele treinou para isso. Pô, mas faz 6 meses que eu comprei pra gente ir. Em resumo, sim, fez o guri ir pro Nordeste. Olha o ensinamento que o pai tá dando pra criança. Que ele treinou o tempo todo. Não, agora tu não vai. Não paga o preço. sim. Ele foi tirar férias. Interrompeu o processo. Exatamente. Então, tá ensinando a não batalhar, tá ensinando a não pagar o preço, tá ensinando a não abdicar do conforto. Sim. E o jogador é não ter conforto. Se perguntar pro Pablo, eu nunca perguntei isso diretamente para ele, mas certamente ele nunca teve conforto. Ele saiu daqui com poucos dinheiro no bolso. Sofreu bastante, ele falou. Sofreu um absurdo. Não foi conforto. Ele... Batalhou bastante. Batalhou pra caramba. Sim, ou ele dava certo ou dava. Não tinha outra opção. Exatamente. Então,
é um exemplo nato disso aí. Sim. Né? Legal. Jota, a gente já está chegando no final do programa. A última pergunta eu vou te fazer agora, já nessa troca de experiência com o Stefano aqui, e falando sobre a seleção brasileira, eu vou encerrar contigo. Basicamente assim, a vinda do Pablo está te ajudando hoje nos treinos? E como é que foi a convocação? O que tu espera do Mundial? Sobre o Pablo, foi a melhor coisa que aconteceu para nós. A gente estava um pouco estagnado, digamos assim, em termos de treino, porque a gente não tinha alguém, a não ser um de nós, talvez, se treinando, que ia conseguir orientar onde jogar, algum ajuste técnico. Uma visão de fora, Uma não visão viciada, assim. uma cobrança. Às vezes o professor tinha até medo de falar com a gente. Sim, imagino. Por respeito, e eu entendo isso. Talvez eu entenda, mas naquele momento que nós estamos na quadra treinando, eu não sou treinador. Eu não sou número 1 ou número 3 do Brasil. Eu sou um profissional que quer me evoluir. E acho que muita gente que nos treinou, tinha esse receio, né? E às vezes os treinos ficavam meio, sabe, meio monótono. Às vezes quando um de nós estava sem vontade ou sem muita gana, o treino ficava ruim. E o Pablo não. O Pablo, além de a gente respeitar, obviamente, tudo que ele fez, tudo que ele traz, nós damos 100%, porque ele está dando 100%, que nem o Steph falou, e consegue nos visualizar e dizer, cara, faz isso, Vai por faz aqui, aquilo. troca aqui, faz isso. Tá fazendo esse gesto errado, tá fazendo... E sem dedo nenhum pra falar com vocês. O que é melhor. Eu não me lembro o último treino que eu olhei no celular, por exemplo. Sim. Em 2 horas de treino, 1h30. Naquele intervalo de tomar uma água, por exemplo. Mudou o mindset, que nem o Stefano falou de vocês. Exatamente. Tá. E às vezes é uma coisa que, tipo, a gente sabe como fazer, Mas não faz. e na minha cabeça eu tô fazendo certo, mas eu preciso de alguém que me diga, cara, assim. E daí eu vou lá e executo. Perfeito. E é algo que mudou completamente os treinos, assim, a qualidade do treino. Também nosso jeito de... Vontade, tudo. Dedicação. É outra coisa. Legal. E, cara, quanto à seleção... Bom, só de estar selecionado ali, pra mim já é uma alegria imensa. Tá com os guris, tá com esse time que a gente tá. Eu fico sentindo só que o Stefano não tá com a gente lá, mas eu entendo a escolha dele. E eu acho que é isso, são ciclos, né? Assim como a gente quer que venha mais gente para nos ajudar, nesse momento a gente vai ter que carregar o barco. Claro. E nosso objetivo lá principal é retomar a terceira posição, né? Terceiro posto. O que vai ser muito difícil, todo mundo sabe, mas a gente tá fazendo as coisas bem, tá treinando bem, nós estamos com uma equipe unida. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque independente da formação, que quem jogar com quem, Tá todo mundo... quem é melhor no papel que quem, nós somos um só lá. Sim. Nós temos 3 jogos contra cada seleção e nós temos que ganhar 2. É isso. Legal. É isso. Galera, para encerrar o programa, eu vou fazer um bate-bola bem curtinho. Daí eu pergunto pro Stefano, tu responde em seguida, tá? Tá. Melhor batida de forehand, de direita, de fundo de quadra, que tu já viu, Stefano. Pode ser a tua também, pode incluir, tá? No circuito, onde tu jogou, onde tu passou, Brasil, fora. Alejandro Novillo. Sânio. Melhor backhand. Sans. Stefano, porra. Melhor víbora. Eu gosto da minha. Boa do Stefano. E a tua, Jota? Sânio. Sânio também? Uhum. Melhor rulo, melhor smashzinho na grade. Estupa. Acho que estupa. Nunca joguei contra. Não, joguei contra. O Pablo Lima também. Pablo Lima tinha espetacular. Pablo Lima. Pablo Lima. Vamos ficar com o Paulo, então. Pode ficar no Pablo. Melhor smash, pode ser pra trazer, pode ser pelos 3. Tapia. 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 Melhor vôlei de direita. Eu vou dar um atual aqui, que é o Chossas. Tá, achou essas. Gostei da tua, hein? Que a gente já viu. Vou ficar com o Choss também. Tá. Melhor vôlei de esquerda. Galã. Galão.
Eu nunca joguei contra o Galan, né? Mas eu acho que com certeza, mas um cara que eu sempre, plasticamente, o Steph também, mas o Júlio tem um voleio de esquerda, Júlio. tem uma... Acho A que entrada, né? ele tem um domínio com a esquerda de tanto de botar peso, como tirar peso. É verdade. Ele faz umas curtas ali, que ele toma um tiroteio e ele vai lá e consegue o domínio Maneja. de esquerda. Eu vou botar o Júlio nessa. Melhor saída de vidro. Melhor saída de vidro. Daqui do Brasil, eu gosto muito do Sagui. E... Ô, louco. A do Sagui inspirada no Paquito, ele falou aqui no programa. Tá? A dele, É? né? Paquito. Paquito. E a tua, Jota? Que eu joguei já. Ou que não jogou mesmo. Não jogou? né? Então o Paquito, melhor saída do circuito é o Paquito. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer aos nossos patrocinadores, a UFOP, que nos veste os nossos colaboradores, a Level, que vai ser o novo complexo aqui de Joinville, Academia Mocoroa, que faz parceria com a nossa escola, o Restaurante Vostro, que hoje a gente vai jantar depois com nossos amigos lá. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que participaram do programa. Stefano, Jota, sei da vida corrida de vocês, obrigado por estar aqui, dando essa entrevista para nós. E eu deixo o microfone aberto para vocês encerrarem, agradecerem os seus patrocinadores, mandar um abraço para quem vocês quiserem. Bom, obrigado mais uma vez por estar aqui, por a gente ter esse espaço, a gente falar de pádel, uma coisa que a gente ama tanto, né? Estamos tanto tempo aí envolvidos. Parabéns pela iniciativa de novo aí, por trazer inovação para o pádel, que eu acho que esse é o caminho também para a gente galgar os novos passos que a gente vê que o pádel precisa aí para dar crescer cada vez mais aqui no Brasil. No mais, agradecer meus patrocinadores, mandar um abraço para todos os padelistas do Brasil, que continuem treinando, continuem se divertindo, continuem praticando. E um abração para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, Arthur e Maria Júlia. Gabriele, te amo e é isso aí. Obrigado. Eu acho que é isso que o Steph falou também. De novo, parabéns pelo podcast, por essa iniciativa. Eu acho que é isso, né? O pádel está evoluindo e eu acho que a gente tem que acompanhar ele em todos os setores, os segmentos. Eu acho que tá aqui também é uma evolução. E, como o Steph falou, acho que agradecer a todo mundo que está assistindo. Espero que gostem de um pouquinho da nossa história, nossas conversas, brincadeiras. E agradecer aos patrocinadores também, Hora Unique, a IQI, o Dangelina, o W70 que patrocina, a Arena VC, a Move. E fica também aqui o convite de conhecer a Dastra. E é isso, um abração. Pessoal, semana que vem a gente vem com o 6º episódio. Felipe Furguest vai estar aqui, presidente do BPT, esclarecendo algumas dúvidas e a gente dando espaço para que ele possa falar. Desculpa. Então, falar, pode ir. Quando ele estiver aí, tu avisa ele que ele me deve um açaí. Tá bom, deve um açaí, Furguest vai ter que pagar pro Stefano. E aí, semana que vem, ele vai estar no programa para poder tirar todas as dúvidas do circuito, dessas novas mudanças e falar um pouquinho dos projetos como do circuito profissional aqui no Brasil. Agradeço a todos mais uma vez e até semana que vem.